Olá, amigos! Começamos agora o webinar Orixás. Bom, um pouquinho atrasados, houveram os contratempos devido justamente à questão da justamente a questão dos livros, do livro que estou lançando agora, dos compromissos todos aqui vinculados à questão do livro, clientela, essa coisa toda. Então, muita correria aqui. E assim, importante que nós começamos. Então, vamos falar um pouquinho sobre os orixás e o que são orixás, né? Vamos começar pelo tema, né? O que são orixás? Muitas pessoas pensam saber o que são os orixás, falam os orixás, tá bom, divindades africanas, está certo, não está errado, até aí está tudo muito bem. A grande questão é o que são os orixás, né? Além disso, para compreender melhor, são divindades africanas. Ok, é uma boa resposta. Realmente os orixás estão ali, daquela região do Ibo, aquela região em Urubá, em Nigéria. Ainda você tem desdobramentos dessa cultura no Dahomey, no Benin, Togo, como, né, os voduns, ou até mesmo em Angola, que você tem os inquices. Ok, maravilhoso. Congo, Angola, né? Mas a grande questão é, o que são os orixás? Né? A palavra orixá, ela tem um significado, tá? Ori, tem a ver com cabeça, mas não é só a cabeça física, né? Ori, no conceito urubá, nós sabemos que tem um conceito duplo, Orimedi, né? Que seria Oriaie, a cabeça da terra, esta que vos fala, esta que está aqui, né? Física, incluindo não só a cabeça, né? Mas também cabeça, mente, personalidade. Então, o Oriaie do Gil Belo é o próprio Gil Belo, e o Oriorum. Quem é o Oriorum? É a cabeça do céu, a cabeça de lá, do céu. Pois bem, Oriorum é a alma. O Ori que criou o Oriaie. Teve permissão para criar o Oriaie. Ok? Fabuloso, perfeito. Oriaie, para compreender melhor, seria o conceito de alma, que é o Ori, que este Ori material não conhece, mas que o Ori, o Orum, conhece muito bem este Oriaie, porque foi ele que criou. Tá? Então, nesse conceito orixá, Ori está fazendo referência a esses dois Oris. Tá? Tanto orixá, vamos dizer assim, tanto ori aie quanto ori orum, correto? Até aí perfeito. Bom, seguindo essa história, aliás, quero parabenizar o pessoal que já está aqui, tem muita gente aqui já aparecendo, e quem quiser mandar perguntas, está aqui o chat, só mandar pelo chat aqui, tá bem? E depois, quem quiser mandar direto para mim, Jogo da Velha, né? Hashtag, e manda pergunta que vem direto para mim, tá bom? Inclusive, quem quiser mandar seus dados para ver o orixá, que eu já, no próprio anúncio, já falei que depois eu vou dar uma olhadinha no orixá de alguém aqui. Vou sortear uma pessoa e vou jogar aqui. O joguinho já está aqui do lado, né? Tá aqui meu jogo de mesa aqui, né? Que eu já trouxe para cá, já abri, já está aqui basicamente para poder tirar o orixá da pessoa que quiser ter o seu orixá aqui sorteado. Então, quem quiser ter o seu orixá aqui sorteado, por favor, né? Hashtag. Tem gente que diz que não consegue entrar. Ó, já está tendo resposta. A Bia, inclusive, uma pessoa que é a minha secretária, minha assistente, né? A minha assessora, ela está aqui já cuidando de tudo. Então, Dária, estamos seguindo. Ori faz referência a esses dois Oris, tanto a alma quanto a encarnação, como o ser encarnado aqui, né? Caso do Gilbelo está cá vos falando. E Chá. Esse chá vem de Ixá. Ixá significa guardião. Então, o que é orixá? Guardião de Ori. Guardião tanto da alma da pessoa como da própria pessoa. Isso é que é orixá. Fica mais fácil de compreender a relação de orixá conosco, né? Seres encarnados, humanos, tá? Então, em área, né? Toda a gente dessa terra, né? Que está aqui encarnado, tá? Cada pessoa tem o seu orixá. Bom, para compreender melhor ainda o que é orixá, a gente pode entender orixá como anjo, no sentido de mensageiro, tá? De ministro. Por quê? A grande divindade, quer dizer, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender que o Ixexerobá, ou seja, o Uauô, né, o culto africano, ele é, na verdade, ele não é politeísta, como vocês podem entender, como muita gente pode entender. Ele é monoteísta, porque ele tem uma divindade, um Deus só, entendeu? E esse Deus é Olodumare, ou Olorum, como vocês queiram chamar, são diversos nomes de Deus, tá? Mas é um só, entendeu? Como o Papa Francisco falou, né? Eu acredito em um Deus, não um Deus católico, em um Deus, né? E os africanos, ou seja, os urubás também, acreditam em um Deus, né?
Não necessariamente que ele seja do Awo de Xixelagba, porque Awo significa mistério, né? Xixelagba é a religião mais antiga do mundo, né? Segundo o entendimento deles, ou seja, até os próprios urubás nós estamos no ano 10.057, né? O nosso calendário deste ano é 10.057, então quer dizer, nós temos 10 mil anos de história e ainda assim se diz que essa religião foi revelada aos nossos ancestrais, assim como os ancestrais da humanidade, e não necessariamente apenas os iorubás. Então nós compreendemos que existe um Deus, não um Deus africano, um Deus. É a grande ideia. E esse Deus, ele criou seres para administrarem toda a criação dele, todo esse grande universo, inclusive seus filhos, estas almas, estes oris, né? Inclusive este que vos fala, e a alma deste que está ali administrando tudo, né? Que planejou, né, a chegada deste ori aqui, e o vosso ori também, entendeu? Então, esses ministros, esses seres que ele criou, né, para ajudá-lo a administrar, que ele delegou essas funções, são os orixás. Então, nesse ponto, nós podemos compreender os orixás também como anjos, né? Como mensageiros, como ministros dessa grande divindade que é Olodumare, ou Olorum, que é Deus, né? Então é a grande, vamos lá, é a grande questão. Compreendendo o que são os orixás dessa maneira, fica muito mais fácil da gente poder compreender o que são os orixás. E aí eu vou falar qual é a influência dos orixás em nossa vida. Tem muita coisa para falar de orixá. O conhecimento realmente é muito amplo. Né? Tá aqui a capa do meu livro, vou lançar esse livro, né? Dia 27 de setembro, já tem gente comprando, já tem gente perguntando como é que compra. Se manda pelo correio, sim, eu mando pelo correio. Já tem muita gente, todo mundo que vem aqui no consultório vem e compra esse livro. Então tá muita coisa, assim, o movimento tá super fantástico. E foi um livro que eu andei muito tempo me desviando de fazer, justamente porque é questão do tempo, o parar para escrever. Eu com tantos compromissos litúrgicos, calendário litúrgico, né? Do meu Ebel Orixá e do meu Ibu Ifá, né, meus filhos de Orixá, meus filhos de Ifá, e que tem que levar, cuidar dos orixás, tem uma casa, tem uma comunidade, tem que dar conta desse calendário, tem que movimentar, tem que cuidar dos filhos, né? E, novamente, está aqui me lembrando, okay, ó, quem quiser participar do sorteio para saber o seu orixá, começa por deixar seu nome e data de nascimento aqui no chat, tá bom? Eu peço, por favor, que você comece a fazer isso, porque quando terminar, eu vou sortear uma pessoa, eu vou jogar, eu vou tirar o orixá de uma pessoa. Já vou começar a falar sobre os orixás e as influências dele que tem na nossa vida. Isso vai ficar muito mais interessante ainda. Mas temos que introduzir. E eu, como eu vou falar através do livro mesmo, esse livro foi um convite que eu recebi, eu estava fugindo para não escrever, porque a questão do tempo, né, da clientela toda que eu tenho, todos os trabalhos que eu tenho, enfim. E já escrevo para revistas, já tenho programas, então fica muito ocupado. Dessa maneira, estava fugindo, mas até que chegou o ponto que a editora me convidou, né? E aí realmente não teve como fugir. Quem perguntou aqui do livro, sim, dia 27, lá no Fórum FENAC, lá na FENAC do Cascais Shopping, tá? Vai ser lançado às 4 da tarde, aqui de Portugal. Lá, quem quiser ir, já está convidado. Aliás, não precisa convite, né? Porque uma obra é nossa, é para todos os filhos de Ludumare, ou seja, é para todos os filhos de Deus. Quem quiser ir lá, vai lá para adquirir um pouco desse conhecimento, né? Das nossas raízes divinas, dos nossos protetores divinos. Tá? É muito importante essa mensagem. Então, quando me fizeram esse convite, a própria editora me convidou, todo mundo perguntava, você escreve um livro? Eu sempre fugindo pela questão do tempo. Dessa vez foi a editora mesmo que convidou diretamente, quer dizer, não tinha como negar. Então, eu subentendo que seja a vontade dos orixás e o que devo fazer como sacerdote de orixá, acima de tudo um devoto de orixá, é atender à vontade de orixá. E foi o que eu fiz. Né? Então, eu escrevi esse livro, está sendo lançado, já tem gente comprando, te adorando, já estão fazendo vários comentários. E eu vou aproveitar e fazer um webinar em cima do livro mesmo. Que, aliás, eu comecei... Olha, quem não quiser, tá? Mas uma lembrança, quem não quiser colocar no chat publicamente, não é necessário, é só botar hashtag, tá? O joguinho da velha, tá bom? Que tá aí. Geralmente, agora em cima do 3 ou do 2, procura aí, tá? E manda, porque vem só para mim, tá bem? Só eu vejo, ninguém mais vê, tá bem? Então, continuando. Então eu resolvi falar porque sobre os orixás, porque a gente é interessado nessa cultura dos orixás, né? Sobre não só a religião, mas é a cultura que vem, né, dos orixás, que é uma cultura muito antiga. Nós mesmos já temos uma ideia de mais de 10 mil anos de história, quer dizer. E quando se fala Ixexelagba, a região mais antiga do mundo, é nessa ideia, né? O berço da humanidade é a África, então é bem possível
que tenha tudo começado por ali mesmo, né? Eles não estejam tão errados assim em denominar dessa forma. Bom, qual é a influência dos orixás na nossa vida? Pois bem, os orixás, como nós vimos, são os nossos protetores tanto da nossa alma, como também de nós mesmos aqui na Terra, né? Então, nós temos que prestar atenção que os orixás também são os ministros de Olodumare, os ministros de Deus. Qual a influência deles na nossa vida? Toda. Sem sombra de dúvida, quem decide a nossa vida somos nós, ou seja, a nossa cabeça, Ori. Ori é predominante em cima de qualquer orixá. Então, a nossa cabeça é quem decide o nosso rumo. Quando a cabeça vai, segue o corpo. A cabeça manda, o corpo aparta. É basicamente assim, né? Como dizem as nossas sábias avózinhas. Então, o nosso Ori é preponderante. Mas o nosso Ori tem uma regência. A regência do nosso orixá, que é o protetor do nosso Ori. Entendeu? Então, eles têm uma influência muito grande na nossa vida, sem sombra de dúvida que eles têm uma influência muito grande na nossa vida. Entendeu? Então, o que acontece? O orixá influencia a nossa personalidade? Sem dúvida. Influencia o nosso caminho? Sem dúvida. Influencia um pouco nossas escolhas? Sem dúvida. Porque o nosso Ori, ele segue, para aquele orixá estar nos regendo, ele segue, né, o elemento daquele orixá. Então, filho de peixe, peixinho é. Como se costuma dizer, sou filho de Oxum. Então, porque você tem muitas semelhanças com Oxum. Você segue uma mesma natureza de Oxum. Como a gente costuma dizer, né, o fruto não cai longe do pé. Então, você está próximo ali de sua mãe. Próximo às decisões que Oxum tomaria. Então, quanto mais você conhecer do seu próprio orixá, mais você vai conhecer de si mesmo. E mais você vai conhecer do seu caminho. Porque o orixá influencia o nosso caminho. Entendeu? Então é muito comum, por exemplo, um filho de Ogum, ele buscar aventura, ele buscar movimento, ele se arriscar, ele se expor ao perigo, ele se lançar, sem sombra de dúvida. Assim como é muito comum um filho de Xalufã querer quietude, querer sossego, querer estabilidade na vida dele. E aí ele vai fazer escolhas mediante a isso. A própria vida dele vai levá-lo a isso, entendeu? A própria energia do orixá dele vai levá-lo a isso, entendeu? Isso não quer dizer que o ori dele não seja preponderante e predominante. É, esse filho de Xalá pode querer ter uma vida de aventuras, querer ser piloto de Fórmula 1, sem sombra de dúvida, ele pode. Ele pode decidir. Tem liberdade de ação, ou como Santo Agostinho denominou, livre-arbítrio, sem sombra de dúvida. Só que vai ser muito mais difícil para ele ter sucesso nesse caminho do que para um filho de algum, por exemplo, que já é acelerado por natureza, que já gosta da velocidade, gosta do perigo, gosta do risco, gosta da adrenalina, e que a própria energia do orixá dele é triunfante nesses caminhos. Inclusive, algum rege os carros, né? Rege os cavalos, rege os carros, rege os veículos, né? Rege as estradas, rege a abertura de caminhos, né? Ele é chamado de Assiwaju Orixá, aquele que vem na frente de todos os orixás, né? Então, por exemplo, piloto de Fórmula 1, ou um atleta de corrida que seja, né? Qualquer coisa, natação, qualquer atividade nesse sentido, que tem que chegar primeiro, sem sombra de dúvida, os orixás que vão se dar melhor nisso é Ogum e Exu, sem sombra de dúvida. Muito mais que o Xalufã, que costuma ser o último orixá a aparecer. Então ele vai ter que superar a própria natureza, o que é difícil. Porque é comum ao pássaro voar. Isso é natural para ele. É comum ao peixe nadar. Isso é natural para ele. Agora, alguém já viu um pássaro nadando nas profundezas do mar? Não é que ele não possa mergulhar. Tem pássaros que mergulham, que até pode, tal como o pato, boiar sobre a água e, vamos dizer assim, nadar sobre a superfície da água. Pode dar alguns mergulhinhos, sem sombra de dúvida. Agora, tal como um peixe. Alguém já viu um peixe voar? Tem o peixe voador. Que ele consegue planar, ele consegue pular e planar por algum tempo em cima da superfície das águas, voando. Ok, já vi. Inclusive, já vi. Agora, ele não voa como as águias. Ele não vai fazer isso. Entendeu? Não é da natureza dele. Entendeu? Então, quando a gente segue a própria natureza, nós temos possibilidade não só de termos muito mais sucesso, mas de sermos felizes, porque estamos fazendo aquilo que é da nossa natureza, que provavelmente nós já gostamos, porque já é da nossa natureza. Entendeu como é que é? Então, quanto mais você conhecer do seu orixá, mais você conhece de si mesmo. E mais chances você vai ter de sucesso na sua vida, e mais chances você vai ter de evitar algumas armadilhas. Isso é muito importante conhecer. Eu vou dizer, começando aqui, porque é muito orixá. Está aqui o livro, todo mundo já está convidado. Domingo, dia 27, às 16 horas, no Cascais Shopping, na FENAC do Cascais Shopping. Tá? Esperando todo mundo. Vamos lá. Bom, orixás. Estamos falando. Aqui, por acaso, nós temos aqui Ogum, temos aqui Oiá e temos aqui Oxum de fundo. Temos ali, mas, se não me engano, um Oxóssi. Espera aí, quase confundi com o Logoedé, porque ele está com uma meio dourada. Mas ele está ali com o Ofá, que é o arco.
né? Então, nós temos aqui uma cena de um xerê de candomblé, de uma festa, né, para as divindades. E as divindades, na nossa cultura, as divindades, os anjos, eles vêm festejar conosco. Nós cultuamos os anjos e eles vêm ter conosco. E nós louvamos, não só rezando, mas cantando e dançando também, né? Vamos lá. Reconectando. Vamos lá, para não deixar ninguém no escuro. Pois bem, então nós temos aqui 4 orixás, né? Dos quais já vou comentar. O primeiro, sem sombra de dúvida, é Exu, que eu vou comentar, porque é o primeiro dos orixás. Logo depois a gente começa com Ogum, que são os 2 que se lançam na frente, vamos dizer assim, né? E Exu, ele significa... O que significa Exu? A palavra Exu significa esfera. Então é aquele que traz movimento, é aquele que faz a vida girar. Entendeu? Por isso é o orixá da vida. Tá? Ele que é possível de fazer a vida girar, a vida acontecer. Exu. Tá? Então o primeiro orixá que a gente vai comentar aqui, sem sombra de dúvida, é Exu. Esse aqui. Esse aqui, uma figura. Aliás, todas as figuras que estão aqui, tem várias outras, mas todas as ilustrações que estão aqui são do meu amigo, Rogério Ferreira, professor Rogério Ferreira, que é um artista, entender como é que é. E ele fez essas figuras, essas ilustrações, exclusivamente para o livro. Essa é uma exclusiva do livro que lançou, né? Então o livro está com algumas ilustrações muito bonitas sobre os orixás. E Exu, né? Tem esse penteado engraçado, inclusive esse penteado foi em homenagem ao Orumilá, porque uma vez o Orumilá queria saber quem era. O Orumilá é o orixá do Ifá. O Ifá é o oráculo, tá? Então o Orumilá Babá Ifá. O Orumilá é o orixá que é pai do oráculo, entendeu? Então o oráculo quem é? É aquele que é o porta-voz. E o Orumilá é o escrivão de Olodumare. Ele é o orixá, a divindade que é o escrivão de Deus. Então, vamos dizer assim, no Egito teríamos como uma analogia com Thoth, eles que escreve o livro de Thoth, que é o livro de toda a sabedoria da criação. Né? Ele está ali, o Orumilá também, quando o Olodumare estava criando o universo, o Orumilá esteve sempre do lado dele, entendeu? Escrevendo tudo. Então, tudo que se pergunta ao Orumilá. Mas a gente consegue conexão com o Ifá, com o Orumilá através de quê? Através do Ifá. Ifá, que significa Urubá, aquele que fala. Né? Então, o oráculo, aquele que fala, que dá voz à divindade, que dá voz, no caso, ao Orumilá. E temos também outros orixás, como no caso do Caurim de Logum, que é o jogo de Búzios, que falam, todos os orixás podem falar nele. Né? Pois bem, então é o seguinte, temos a primeira divindade, Exu. E por que aquele Exu está com esse penteado engraçado? Porque quando o Orumilá, ele quis saber quem eram realmente os amigos de verdade dele. Isso conta o Itam, uma lenda. Né? Todo o livro de Fá, que é o livro da sabedoria da criação, né, na cultura do Auô, do Xexelagbá, ele é contado em parábolas, porque isso é uma forma de codificação. Ou seja, através dessas imagens, vamos dizer assim, tem ali embutidos os segredos da criação, que é só para quem for iniciado. Entendeu? Biribiri, Oju, Amari, ou seja, as trevas cobrirão os olhos, né? Daqueles que não conhecem o segredo do Marimbu, ou seja, aqueles que não são iniciados. Então, simplesmente, você vai ver apenas como uma historinha, mas quem é iniciado sabe ver ali nas entrelinhas todos os recadinhos, tudo que tem ali direitinho, todos os grandes segredos. E aí, nesse Itam, o Orumilá queria saber quem eram os amigos dele de verdade, e ele mandou dizer, se escondeu e pediu para que a esposa anunciasse que ele tinha morrido. E aí, quando a esposa começou a falar que para todos os orixás que está passando a notícia que o Orumilá tinha morrido, né? Oxum, quando soube, tá, eu deixei umas ideias com o Orumilá, inclusive, falar nisso. Será que a senhora poderia me devolver, então, já que o Orumilá já faleceu, estava emprestado com ele? Xangô também falou, eu deixei também umas coisas com o Orumilá, será que você poderia... Todo mundo tinha alguma coisa para pedir de volta que estava com o Orumilá, que na verdade tinha sido pagamentos pelas consultas que o Ifá, que o Orumilá tinha feito para ele. E Exu, quando a esposa de Orumilá falou com Exu, ele foi o único que ficou muito triste, muito consternado. Ela ainda perguntou, Exu, você deixou alguma coisa com o Orumilá? E por acaso estão me falando, se você tiver deixado alguma coisa com ele, eu posso te devolver. Exu falou, não, tudo que deixei com ele era para ele. Ele morreu, continua ali, com a vossa casa, na vossa casa, a vossa família, foi dado. E Exu ficou tão triste, falando, não me interessa mais nada. Me interessa agora que perdi o meu grande amigo Orumilá. E estou muito triste. Então Exu raspou o cabelo todo dos lados e deixou apenas esse penteado aí em cima da cabeça, como uma forma de homenagear o amigo, Orumilá. E aí Orumilá, quando viu isso, ficou tão feliz, né, abraçou Exu e disse, você é o meu grande amigo, meu grande e fiel amigo. É o único amigo que eu tenho.
E aí, Exu ficou muito feliz também com esse reconhecimento e os dois trabalham juntos. Exu, a palavra Exu significa esfera, como falei. Ele quem faz a vida girar, a vida acontecer. Se você quer que sua vida aconteça, tem que louvar Exu. E Exu é um orixá tão importante que ele está presente em toda a criação. Tá? Tem um outro Itan, em Obei e Onu, que fala da divisão de Exu, né? Que o Orumilá vai dividindo Exu em 201 partes em cada dimensão da criação. Isso para mostrar quantas vezes 201 é um número simbólico para expressar a infinitude de vezes que Exu foi multiplicado. Cada pessoa tem o seu Exu, entendeu? E assim é necessário, porque senão a criação seria estática. É Exu que dá movimento à vida, é ele que faz a vida acontecer, entendeu? Então, essa questão dele ser chamado Exu, a esfera, não só fala da criação como ela é perfeita, porque o círculo é o símbolo da perfeição, como também fala do movimento. Exu é o orixá do movimento. É ele que dá movimento, ele que dá vida a tudo. Se não tiver Exu, as coisas não acontecem, a vida não acontece, entendeu? Por isso que é um orixá de fogo, que traz o fogo da vida, entendeu? E com ela todas as suas paixões, vamos dizer assim. E Exu tem que ser muito bem cuidado, porque se ele pode gerar para a direita e fazer as coisas multiplicarem, pois Exu é o grande multiplicador, ele também pode gerar para a esquerda. E aí é terrível. Ele pode ser o temível devorador. Ele pode devorar tudo que ele encontrar. Então, a pessoa está bem quando ela mantém Exu do lado dela. Agora tem que prestar atenção que Exu, ele é o servidor direto de Olodumare, ele é o servidor direto de Deus. Ele, na verdade, não serve nenhum orixá. Então, mas Exu, orixá, Exu é escravo do orixá. Pois bem, cada orixá, como cada um de nós, temos o nosso Exu. Até porque a vida tem que acontecer, senão nós não estaríamos vivos, não estaria aqui movimentando, tampouco falando, até porque ele é o orixá da comunicação. Vida, movimento, comunicação, tudo isso, sinapses cerebrais, né, entendimento, inteligência, tudo isso pertence a Exu. Entendeu? É Exu que faz isso tudo acontecer. Por isso que ele é o primeiro. Sem ele, a gente não se dá nem conta que nós existimos. É necessário que esteja aí para que nós possamos nos dar conta que nós existimos. É a partir daí, quem somos nós, que desejos nós temos, e então que partamos. Ou seja, comecemos a caminhar. O Exu, o orixá é a esfera, que faz a gente girar, faz a gente caminhar adiante ou para trás. Aí a grande questão é, Exu é seu amigo? Sim, sem sombra de dúvida. Ele pode ser amigo, como ele é o grande amigo fiel de Orumilá. Agora, você tem que prestar atenção que é servidor direto de Olodumare. Então, a mesma coisa que diz, Exu é bom, Exu é mau, Exu é bom, Exu é mau. Prestar atenção que ele só serve uma lei, a lei de Olodumare. Então, quem pisar fora do caminho, fora do trilho de Olodumare, Exu morte. A vida anda para trás. Entendeu? E até mesmo o Urumilá. Quando o Urumilá também vacilou, ele também pegou o Urumilá. Então, por mais amigo que Exu seja, olha que Exu é o orixá mais humano que tem. Ele realmente se envolve, ele se apaixona, ele é realmente amigo, enfim, ele se envolve. É o mais próximo aqui do Aie. Ele adora o Aie, ele adora a vida, porque é o orixá da vida. Ele adora, inclusive, ele se identifica porque ele é um orixá paradoxal, ao mesmo tempo que Exu é felicidade, ele pode ser tormento, ao mesmo tempo que ele pode ser prosperidade, ele pode ser miséria, ele pode ser... Todas essas realidades estão ali. Bom e mal, entendeu? Alto e baixo, né? Ao mesmo tempo, Exu, todas as coisas. Está em todos os lugares, né? Só que ele faz tudo isso seguindo as ordens do Olodumare. Até mesmo nos Itãs, quando o próprio Exu ele quebra as regras do Olodumare, ele quebra a lei do Okotô, né? Ele também se prejudica. Ele não se dá bem sempre. Ele se dá mal quando ele também quebra. Isso é para demonstrar que o quê? Que acima de tudo e de todos está o Olodumare. Temos um Deus. Todos esses anjos, temos um Deus. O Urumilá é um anjo muito querido, seria, vamos dizer assim, dentro da angelologia, análogo a Metatron, que seria o escrivão, né? O anjo mais próximo, ao mesmo tempo, escrivão de Deus, né? E Exu é um anjo muito querido, que é o seu servidor direto. É através de Exu que o Olodumare sabe de tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo que manda todas as mensagens, todas as bênçãos. Por isso que ele é o Hermes negro, né? O Mercúrio negro. Né? Ele que leva todos os nossos pedidos, é o orixá da comunicação, leva todos os nossos pedidos até o Orum, o plano celestial, e também é onde todos os orixás mandam também as suas bênçãos ou castigos através dele. Ele é o grande mensageiro, é que faz essa ponte, entendeu? É a grande espiral que vai girando e que vai conectando lá em cima, que desce também, né, nessa grande escada de Jacó, vamos dizer assim, né? Ele seria a própria escada de Jacó. Né? Então, Exu, ele gira sempre, mas ele não gira desnorteado, sem propósito. Ele gira sempre em torno do eixo de Olodumare, da lei de Olodumare. Então, Exu pode ser muito amigo, mas se você não cumprir as leis do axé, ele vai morder você também. Entendeu? Mas é sempre muito bom ter Exu do lado. Então, cuide muito bem de Exu, porque existe uma diferença, né, entre
ele ser um fiel servidor de Olodumare e ele também ser teu amigo ou não ser teu amigo. Porque se ele é teu amigo, ele vai te avisar, olha, se liga, você está pisando fora do trilho, eu vou ter que passar por cima, faz assim, antes que venha o castigo, faz assado, esse Exu mesmo já vai adiantando essas coisas para você, né? Então é muito importante ter Exu como amigo, porque se não for amigo também, ele tiver indiferença, ou ele mesmo achar que você merece um belo de um castigo, ele vai ficar mudo. Deixa ele quieto, deixa ele pisar fora do trilho. Eu mesmo vou contar para o Ludomar o que ele está fazendo, entendeu? Vou ligeiro, vai na frente, entendeu? Mas no fim, Exu é muito reto. Sempre muito reto. Quem é filho de Exu, obviamente, adora a vida, adora todos os prazeres da vida. Agora tem uma coisa muito interessante dos filhos de Exu. Eles são muito ligados à prole dele, à criação, né, aos filhos. Né? Esse é algum, ele passou aqui, peraí, deixa eu voltar. Exu. Então, aqui é mãozinha boba. Eles adoram os filhos. Então, quando os filhos de Exu têm seus filhos, e eles podem ter dúzias de namoradas, né? É porque eles se apaixonam o tempo todo. Né? E eles aceitam todos os convites, porque Exu tem em todos os lugares da vida, todos os caminhos pertencem a Exu, então eles realmente gostam, se dedicam a isso. Né? A todas as paixões da vida, todos os prazeres da vida, ao comer, a dançar, ao rir, ao se fartar, né, de tudo. Então, inclusive, o namorar, o amar, mas eles são muito, mesmo que eles não sejam apegados aos parceiros, vamos dizer assim, eles são apegados à sua própria, sem sombra de dúvida. Isso não quer dizer que um filho de Exu não possa se apaixonar e se apegar a uma parceira ou a um parceiro. Isso não quer dizer nada. Entendeu? Mas eles costumam ser muito profusos, seus romances, assim como costumam ser profusos em todas as suas paixões, em todos os seus desejos. E é isso que os filhos de Exu necessitam. A grande dica realmente eles necessitam ter um eixo tão, tão firme, tão inexorável como o próprio Ludumare. Quer dizer, uma montanha que não se move, uma montanha que é firme. Entendeu? Eles têm que ter isso como eixo. Ou seja, eles têm que ter as leis do axé bem na cabeça, porque senão eles vão girar para tudo quanto é canto e podem bater em todas as paredes que estiverem ao seu redor, porque eles vão perder a noção de direção. Entendeu? Claro, vamos seguindo. Já falei aqui. Então, a grande dica para os filhos de Exu tem que realmente prestar atenção nisso, tá? Ter um eixo na vida. Daí é tudo apenas sucesso. Seguindo pelas leis do axé, não tem erro, entendeu? É sucesso pleno, felicidade plena, e olha que os filhos de Exu adoram felicidade. Bom, Ogum é o segundo orixá, tá? Ogum é o orixá senhor do ferro, do aço, aliás, foi o Orumilá quem lhe deu o orixá do destino, né? Então ele conseguiu, quando Ogum não tinha muita sorte, trabalhava muito, não tinha retorno nenhum, vivia praticamente numa grande miséria, Ogum foi ter Curumilá. E aí, quando ele jogou Curumilá, saiu do Ogum da Medic e falou para ele, para Ogum, que ele não estava seguindo o caminho que ele tinha escolhido no Arum, antes dele nascer aqui no Aie. Ele não estava seguindo o destino dele, que ele não teria sucesso enquanto ele não estivesse seguindo o trilho que ele tinha escolhido para ele. E aí, Ogum perguntou, mas qual é? Aí o Orumilá disse, você vai fazer um ebó, passou um ebó para ele, e mandou ele fazer esse ebó fora da cidade. E que ele ficasse tranquilo, porque ele já estava indo encaminhado. Então, ele não iria errar o caminho, porque o Ogum foi muito ocupado. Dá uma localidade. O Ogum é muito preciso, né? Então, aonde? Mas qual é o caminho que eu tenho que seguir? E o Orumilá disse, vai, porque você já está sendo encaminhado. E o Ogum fez tudo direitinho, cumpriu, como sempre, muito diligente, o Ogum. E seus filhos também são, né? Na hora do trabalho, principalmente, né? São muito responsáveis. E aí Ogum estava lá com a tal fogueira, com tudo que tinha feito, e ele começou a jogar uma terra negra que ele tinha encontrado no fogo. Ele começou a notar que aquela terra negra começou a ficar maleável, como dava para dar forma a ela. E aí Ogum descobriu o segredo do ferro. Estávamos na era do cobre, quando Ogum, então, trouxe a novidade do ferro, que era um metal muito mais resistente que o cobre. Pronto, a partir daí o trabalho rendeu muito mais, porque as ferramentas aguentavam a dureza da terra e podia se produzir muito mais colheitas, podia se construir obras muito maiores, porque tinha como sustentá-las, né? O ferro era muito forte para sustentar, né? Era a força do Ogum, né? A partir daí, Ogum não faltou mais trabalho, sua forja nunca mais se apagou, né? Então, Ogum prosperou muito, se tornou um grande rei, né? A partir daí. Então, esse é o orixá Siladiu. Quando todos os orixás vieram aqui para construir o Aie, que é o plano material, Ogum veio na frente. Ele veio na frente e era necessário, né? E Fá determinou. Ogum vai na frente porque ele é o único que pode realmente conduzi-los até o Aie, senão vocês não vão conseguir chegar até lá. Então, os filhos de Ogum, eles nasceram para encabeçar.
são cabeça, tá? São Olorim não, ou seja, aqui, a cabeça do caminho, a cabeça que vai conduzindo as pessoas no caminho, entendeu? Então é muito importante, os filhos de Ogum têm um dom para serem os pioneiros, têm um dom para serem construtores, têm um dom para ser ferreiros, obviamente, guerreiros, cirurgiões, entendeu? Porque eles têm uma cabeça muito antenada. Ogum é o próprio progresso. Então, por onde Ogum passa, deixa o rastro do progresso. As coisas mudam. É ele quem abre o caminho, abre a picada, abre a estrada, abre o trilho, e a partir daí estende uma comunicação. E a partir dessa comunicação, o que acontece? As cidades se desenvolvem, a vida se desenvolve, né? O trabalho não para, não cessa, entendeu? É isso realmente que Ogum faz. Ogum é o senhor do trabalho, é ele que dá o trabalho. Né? No Corame-Dji, quando a humanidade ainda estava muito próxima dos seus primos macacos, símios, né? Eles quiseram se destacar, a humanidade queria se destacar. E aí foi ter uma consulta com o Urumilá. E o Urumilá, quando jogou, saiu o Corame-Dji e falou: olha, vocês vão fazer determinado ebó, vão pedir a Exu. Exu é que tem um presente para vocês se tornem diferentes dos seus irmãos símios, que possam prosperar muito mais do que eles, mas vão ter que aceitar o preço que o irmão de Exu, Ogum, vai cobrar. E aí, quando a humanidade fez o ebó, que pediram, a Exu deu o poder da comunicação e da inteligência para eles. E a partir do momento que eles podiam se comunicar e entendiam um ao outro e conseguiam, né, chegar a entendimentos maiores, aprender, crescer, né, com a troca de informações, Ogum falou: bom, agora que vocês podem se comunicar, que vocês conseguem se compreender, conseguem aprender muito melhor, muito mais rápido, muito bem. O meu preço, o que eu cobro de vocês é o trabalho. Então eles ganharam, a humanidade ganhou o poder, né? Nós ganhamos o poder de comunicação, a inteligência, mas também ganhamos um preço a pagar que é trabalho. Então, já que vocês têm essa ferramenta, vão ter que usá-la para erigir. Bom, como todos os orixás têm um polo positivo e negativo, que é conforme o nosso entendimento da energia dele, Ogum é o senhor do trabalho, é o senhor do progresso, mas também é o senhor da guerra, né? Então, algumas vezes nós lutamos pelos espaços, nós brigamos pelas construções, brigamos por uma casa, por um imóvel, enfim. E usamos muitas vezes o ferro, perdemos a cabeça e usamos o ferro, né? Então ele é o senhor da guerra. Mas esse é o entendimento mais negativo que se pode ter do orixá Ogum, né? Como se costuma também dizer, né? A guerra traz progresso. Bom, isso seria talvez por ter uma exagerada presença de Ogum descontrolada no sentido negativo, obviamente que a sua presença positiva também estará ao redor, vai trazer alguma coisa também de positivo, mas não é a melhor forma de se compreender a energia de Ogum. Né? Quando ele se manifesta em ira, quando ele se manifesta em descontrole, em guerra, é porque a pessoa não está tendo um bom entendimento e um bom controle dessa energia. Entendeu? Então, os filhos de Ogum têm que tomar muito cuidado com isso, com as explosões, com a impaciência, que é quando eles podem perder tudo, inclusive o trabalho deles, todo o progresso que eles desenvolveram. Porque, naturalmente, é mais comum você encontrar um filho de Ogum que esteja trabalhando. Olá! Aqui a Isabela já mandando aqui para mim. Um oi, assistindo. Beleza, Isabela, tamo juntos. A Dília também está pedindo aqui para ver se a relação dele vai continuar. Olha, Adília, eu hoje aqui não estou fazendo consulta. Eu vou, na verdade, tirar um orixá. Hoje o tema é falar sobre os orixás. Entendeu? Eu estou aqui já falando sobre os orixás. Tem que ser até mais curto, que são no mínimo 16 orixás. E são os orixás básicos, né? Nós temos ainda que ver que esses orixás se desdobrem em qualidade. Então você tem algum já, você tem algum medê, você tem várias qualidades, entendeu? De orixá. Então, eu estou falando do orixá no modo básico mesmo, né? E só nisso já são 16 orixás. Fora que tem muitos orixás a mais aí, né? Então, vamos lá, esse é o orixá Ogum. A grande dica você vai encontrar os filhos de Ogum diligentemente trabalhando no trabalho. Para eles é muito importante a vida profissional e o crescimento, entendeu? E poder contribuir, entendeu? Dar um contributo à família, dar um contributo à sociedade. Para eles é muito importante isso. Ter o valor deles reconhecido através do trabalho, através da capacidade de engenhar as coisas. Eles são muito inventivos, muito engenhosos, os filhos de Ogum. É muito comum se encontrar filhos de Ogum engenheiro, por exemplo, né? Construtores, etc. Ou até mesmo executivos, empreiteiros, aventureiros, atletas, enfim. Né? Que essa face mais aventureira, mais atirada do Ogum. Mas o Ogum é muito disciplinado. É muito comum você encontrar filho de Ogum nessa situação. Muito dedicado. Tanto que o filho de Ogum sem emprego, sem trabalho, para ele é dramático. Aliás, quando nós queremos trabalho, nós pedimos Ogum. Nós queremos um emprego, nós pedimos Ogum.
Geralmente a maioria dos ebós para pedir emprego se pede algum, porque ele sempre dá trabalho. Inclusive foi ele quem empregou o próximo orixá que eu vou falar, que é Oxóssi, né? Oxóssi é esse orixá aqui lindo, aqui. Inclusive a beleza é um dos atributos de Oxóssi, a beleza, a simpatia, né? O carisma é um atributo de Oxóssi. Ele é um grande comunicador também, ele conversa muito bem, né? Tanto que ele é um poeta. E Oxóssi de tornar com esse título Oxóssi, que seria o caçador é popular, né? Que ele conseguiu, depois que ele conseguiu derrotar o pássaro do medo, né? E ele, com uma única flecha, né? O outro título dele é o Shotokan Shosho, é o atirador de uma única flecha, né? Ele consegue, né? Esse título, né? Porque ele é extremamente bem sucedido, né? Oxóssi, na verdade, ele foi o Ibo, Akapibô, irmão caçula de, o filho caçula de Iemanjá, o irmão mais novo de Ogum, né? Então o Exu já havia saído pelo mundo para conhecer o mundo, porque o Exu desde cedo é a esfera, ele tem que estar em movimento, né? Então eu já saí por todos os caminhos para conhecer todos os caminhos, conhecer todas as histórias do mundo. E Ogum ficou lá, trabalhando, tomando conta da família, né? Como sempre, Ogum muito responsável. Então ele era caçador, né? Ogum era o caçador. Se chama Ogum Olodé, ou seja, Ogum é o primeiro, o senhor de todos os caçadores, foi o primeiro caçador. E aí Ogum, um dia, quando voltava da caça, ele encontrou, ele chegando em casa para caça, ele viu a casa dele cercado, né, por bandidos, e sua mãe Manjá e seu irmão mais novo Ibo, né, que é uma estação aérea Oxóssi, encurralados dentro de casa. Naquela hora que ele viu aquela cena, subiu-lhe uma fúria muito grande, e ele pegou as suas ferramentas de caça e partiu para a batalha. E matou todos os bandidos. Na sua fúria, partiu para cima e matou todos os ladrões, todos os bandidos que queriam invadir a casa e fazer mal à sua mãe e seu irmão mais novo. E depois que ele retomou a consciência novamente, que ele voltou ao seu equilíbrio, ele reparou que ele tinha gosto também nisso, de se aventurar, de conhecer a vida, conhecer o mundo, de abrir caminhos, né? E ele se dá conta que ele há muito tempo que ele vinha segurando esse desejo, mas ele não queria deixar a mãe e o irmão desguarnecidos, porque Exu já tinha ido embora. Mas ele falou com a mãe e pronto. A mãe Manjá, apesar de ser muito apegada aos filhos, ela permitiu então que Ogum fosse, já que era a felicidade deles, ele ficaria infeliz. Ogum disse, não, só posso ir depois que eu ensinar todos os caminhos de caça e toda essa atividade para o meu irmão Ibo. Ibo tem que conhecer, porque, mamãe, quem vai caçar para a senhora? Né? Quem vai caçar para ele, se eu for embora? Né? Eu fiquei até hoje aqui por isso. E aí, ele começa, a partir de agora, Ibo, acabou. Você não vai ficar apenas olhando o canto dos pássaros, desenhando e fazendo poesias, que é isso que Ibo fazia, né? Entre outras traquinagens que ele aprontava, e Iemanjá adorava o filho Ibo, né? Porque era a companhia dela, e ao mesmo tempo sempre muito simpático, muito alegre, né? E Oxóssi conquista com isso, né? Mas Oxóssi, bom, Ibo falou, tá bom, vamos lá, mano. Vamos lá. E ele começou a ensinar, e Ibo começou a aprender, porque era muito inteligente, muito curioso, começou a aprender rápido. Então, Ogum partiu, né, para a batalha, partiu para a vida, partiu para trabalhar fora, partiu, né? Às vezes alguns precisam dessa liberdade, né? Eles querem muito família, mas ao mesmo tempo também querem espaço para progredir, para explorar, para ir mais longe. E aí deu trabalho, ensinou, né, a caça, né, a arte, né, da caça e da coleta para o irmão Ibo, que começou a caçar. Um dia, o mundo estava, a criação material, né, o Aie, estava em perigo de se desfazer. E Oxalá manda chamar Ogum e diz, Ogum, eu preciso de 3 penas de papagaio da costa. Que é um papagaio comum nos países da costa africana. Que ele tem, ele é cinzento, mas as penas do rabo dele são vermelhas. Né? Então tem um significado da força da vida. E Oxalá precisava dessas penas do rabo do Icodidé para poder fazer, né, desse papagaio, para poder fazer um encantamento para que a vida continuasse, que a vida não acabasse. E Ogum diz a ele, olha, meu pai, Oxalá, eu posso procurar esses papagaios para o senhor, mas vocês estão tão difíceis, está tão difícil encontrá-los, eu já estou muito tempo não mais me dedicando à arte da caça. Agora eu guerreio, agora eu construo, eu faço outras coisas, trabalho na minha forja, eu estou mais especializado nisso. Há muito tempo que eu já não caço mais. E o Oxalá falou, é mesmo, meu filho, mas então quem está caçando? Ele falou, meu irmão, eu ensinei a ele. Tudo que eu sabia, todos os trilhos, ele agora já está há anos trabalhando nisso. Com certeza, meu irmão Ibo é a pessoa certa, porque ele vai saber, ele está muito mais por dentro dessa história do que eu. E aí o Oxalá manda chamar Ibo e passa essa missão. Diz, Ibo, eu tenho apenas 3 dias. Se eu não amanhecer do terceiro dia, não tiver aqui as penas do Icodidé, esse papagaio, a criação vai acabar. Então, eu vou parar aqui no meu palácio, no Aie, no mundo material, por 3 dias. E no amanhecer desse terceiro dia, meu palácio vai automaticamente para o Orun.
E se as penas não estiverem aqui para fazer o encantamento, toda a criação material vai acabar. Então, você está com o peso da vida, do mundo nas suas costas. Não fracasse nessa missão. Lá vai boa, né, coitado, com essa missão imensa. E procura em todos os trilhos da floresta que ele conhece, todos os trilhos, nada de contra-papagaio nenhum, realmente estava muito difícil. Até que ele finalmente escuta, e aí ele olha rapidamente lá para um galho de uma árvore, estava lá, 2 papagaios. Ele imediatamente pega a flecha dele, bum, tá? E pega logo os 2. E começa caminho de volta, correndo, que já era a noite do segundo dia. No terceiro dia, quando amanhecesse, ou seja, no próximo amanhecer, já ia o palácio de Oxalá embora e a vida ia acabar. E ele parte correndo, desesperado, também em cima da hora, porque já estava. Quando ele achou que quando não conseguiria mais, foi quando ele achou. Então ele começou disparado correndo, só que aí começaram a acontecer uma série de contrariedades, de contratempos. Né? A missão dele de volta foi ainda mais difícil do que a missão de encontrar os papagaios. Foi atacado, inclusive, com uma matilha. Né? Quase que não sobrevive, ele conseguiu ficar com algumas penas na mão, né? E ele conseguiu correndo, quando ele vê o palácio de Oxalá, e o dia já amanhecendo, ele desesperado, ele, né, quase desistindo também, quando não tinha mais força, ele vai se arrastando e ele joga as penas. E ele desmaia, porque o esforço dele é tão grande, ele já está todo ferido, tão cansado, que ele apaga. Quando Ibu acorda, ele já está no palácio de Oxalá. E ele diz, Oxalá, desculpa, eu tentei o máximo possível. Oxalá, não, meu filho, parabéns. No último momento você conseguiu tirar as penas que eu precisava. Então a vida está salva, você salvou a vida. E aí ele falou, como você... Aí outra questão muito importante que as pessoas perguntam, mas Oxóssi é das massas, porque a cor dele não é o verde, né? Por que a cor de Oxóssi é aquele azul celeste, né? E aí a resposta é essa. Oxalá vira para ele e diz, meu filho, a partir de hoje você deixa de ser Ibo, passa a ser Oxóssi, caçadora popular, né? Porque a partir de agora todos saberão que a vida foi salva por você. E em homenagem a este grande ato que ele foi feito no amanhecer do dia, eu vou te dar a cor do céu no amanhecer como a sua cor. Quando vermos o céu e o dia amanhecendo mais um dia, né? O céu naquela cor azul celeste, todos vão lembrar de você. E aí Oxalá dá essa cor azul ao Oxóssi. Né? E Ibo passa a ser Oxóssi. Então você vê que Ogum dá o emprego a todo mundo, deu inclusive caminho ao Oxóssi. E dá para perceber os filhos de Oxóssi, eles estão mais preocupados com a questão da criação, da criatividade deles, da arte deles, né? Eles são muito criativos, muito artísticos, são muito inteligentes, muito curiosos, estão mais preocupados em desenvolver esse engenho deles, essa inteligência deles, essa criatividade deles, né? Essa arte que eles possuem, né? E eles geralmente costumam, se não forem caminhar logo, se não encontrar logo um irmão ou algum que os encaminhe, eles demoram a encontrar realmente o caminho deles. Eles podem, igual um beija-flor, beijar uma flor aqui, uma atividade ali, outra atividade lá, outra atividade acolá, mas não acabam não chegando lá, entendeu? Não, Adília, não precisa pedir desculpa não pelo pedido. Imagina, ela está ouvindo os orixás pela primeira vez. Eu que fico feliz que você esteja ouvindo os orixás pela primeira vez, né? Que eu esteja te caminhando, isso são os nossos anjos, é que nós trabalhamos, né? Mas vai ter outros momentos, como por exemplo o webinar de aniversariantes, que eu faço e dou consultas ali, né? Que eu faço previsões, né? E posso também fazer um webinar de consultas de repente, sem problema nenhum, entendeu? Imagina, de forma nenhuma, não é ofender de forma nenhuma. Que hoje realmente não é o tema hoje é o orixás. Então, os filhos de Oxóssi que tiveram logo um irmão, um pai algum, né, que consiga conduzi-los logo, né, para uma atividade, eles começam logo a vida cedo. E eles não é que fugem do trabalho, pelo contrário. Se estiver no que eles estão vocacionados, eles vão logo se dar muito bem, porque eles são muito inteligentes. Oxóssi é o senhor da cultura. Então, Ogum abre caminho para a civilização, mas é Oxóssi quem colore tudo isso, que desenvolve e colore tudo isso uma miríade de possibilidades, porque Oxóssi se tornou melhor caçador que Ogum. E coisas que Ogum não se importava muito, que Ogum se preocupava mais com a carne, com as questões mais práticas e basais, Oxóssi começou a fazer moda com as peles dos animais, com as penas, né? Começou a fazer adereços, muito vaidoso, né? Os filhos de Oxóssi são muito vaidosos. Então, rapidamente, criou-se uma cultura. Toda a cultura começou a nascer com essas coisas que o caçador trazia, que não era apenas baseada na carne para se comer, mas também nos adereços, na beleza, né? E aí, nessa atividade que o Oxóssi está sempre imitando os pássaros, né? E depois ele consegue imitar, e aí, desse imitar os pássaros, ele aprende a cantar, ele canta, ele cria os instrumentos musicais, né? Ele começa todo esse caminho, né? Da mesma maneira também que ele pega as penas, os peles dos animais e começa a criar, né, roupas, e começa a criar adereços, e começa toda essa bricolagem, né?
Oxóssi desenvolve isso, né? Que tal o sangue, que já é o próximo orixá, que eu já vou comentar com vocês, né? Então, os filhos de Oxóssi, eles são muito criativos e são geniais, entendeu? É o momento certo e a pessoa certa o conduz para o caminho certo. Agora, os filhos de Oxóssi também podem se perder. É muito comum. E aí é onde entra o próximo orixá, que é o San, né? Vamos lá, o San. Esse é uma ilustração do professor Rogério Ferreira. E o San é o orixá das folhas. Na verdade, o San não é bem o orixá das folhas, né? O orixá dos vegetais seria Dadá, né? Mas no caso ele é o orixá da força do axé das folhas, do atributo que as folhas têm de curar, alucinar, matar, enfim, de sua força espiritual, né? Você que conhece as folhas intimamente, aliás, conhece todo o reino natural intimamente, ele vive na floresta, né? Ele é o grande eremita. Então, os filhos de Ossan são também esses eremitas, né? Eles não gostam, aliás, Ossan é um orixá que não gosta da humanidade, porque é raro você encontrar filhos de Ossan, entendeu? Eles não gostam da humanidade. Bom, até porque o Ossan, ele é nego do mundo natural. E o que nós fazemos com a natureza é meio complicado, né? Adílio, não posso responder essa questão, mas olha, posso ver seu orixá se você quiser, tá? Ou o orixá do seu filho, de repente, você deixa os dados aí, concentrar nele, vamos lá. A gente pode conseguir captar isso, tá bem? Quem quiser também, novamente, saber seu orixá, manda hashtag, tá? Jogo da Velha, e pode mandar pelo chat suas informações, tá bem? Então, acontece. O San é o orixá curandeiro, o orixá da cura no sentido, inclusive ele é o patrono da farmácia, ou da farmacologia, né? Ele detém esse conhecimento todo sobre o mundo material, sobre o mundo natural, e principalmente sobre as folhas, né? Sua capacidade, os atributos, né? Os agentes ativos, né? O San é o grande feiticeiro, é o grande curandeiro, nesse sentido, entendeu? Todos os orixás quiseram muito essa riqueza, Xangô principalmente ficou judiado com o San, que só sente poder sobre as folhas, né? Mas esse é um conhecimento que ele teve pela intimidade que ele criou para o mundo natural, porque ele vivia dentro da floresta, sempre longe da humanidade. E quando ele passou a passar pelas aldeias, ele era muito solicitado pelo seu grande conhecimento. Tá? Então, esse conhecimento mágico em relação às folhas, porque é um grande feiticeiro, mas também principalmente como seu conhecimento de curandeiro. Né? Então, vamos lá, porque eu tenho que falar pouco, porque está muito tempo. Esse é o Baloaê. Esse orixá é lindo. O Baloé é o médico dos pobres, que a gente costuma dizer, né? É o orixá das pestes, mas também da cura. Tá? O Baloé ele começou com uma trajetória em que, na sua juventude, ele era muito rebelde, até que chegou ao ponto que ele passou da linha, né? Das traquinagens que ainda eram toleradas, e seu pai Oxalá, então, como ele, numa van em que, numa festa, ele estava muito embriagado e os irmãos orixás dele quiseram brincar com ele e o colocaram para dançar e ele saiu caindo, né? Muito desengonçado, os orixás riram, né? E ele ficou muito furioso, né? Porque não aceitava, né? Que rissem dele, então ele começou a acertar todos os orixás com as flechas que ele tinha. E cada orixá que acertava com uma flecha de Baloé ficava enfermo, pegava varíola, por exemplo. Então, Oxalá ficou muito chateado porque todos os filhos ficaram doentes devido a essa situação, em que ele já fazia mil e uma coisas, se envolvia com toda a gente, né? Era muito promíscuo, bebia, fazia muita confusão, e Oxalá, por essa gota d'água, o expulsou do convívio com os outros orixás, mandou para a floresta e falou: não quero mais você aqui. E aí, o seu filho problema. E aí o Baloaí passou muitos anos de muita dificuldade, pagando caro, purgando todos esses pecados, né? Até que Xangô informa para ele que tem um reino lá mais pro sul, lá pro Dahomey, que iriam ficar muito felizes, né, de receber o Baloaí, porque o Baloaí começou para sobreviver, começou a se juntar com uma turma dele e começou a invadir as aldeias e onde ia espalhando doença. Essa praga foi se alastrando. E aí, como uma forma de acalmar toda a situação, Xangô, através de Fá, o Urumilá tinha dito para ele: olha, no Dahomey. E aí, quando o pessoal da Dahomey ficou sabendo que o Baloé e seu exército estavam rumando para a cidade deles, ficaram muito preocupados, porque eles já sabiam a história que o Baloé, por onde passava, estavam todos adoentados, né? Espalhava aquela praga, aquela peste toda, né? Então, eles ficaram muito apavorados e foram consultar Ifá, o Urumilá. E o Urumilá disse: olha, se receba, né? O Baloé desta maneira. Ele ensinou eles o Duburu, que é uma receita, e todas as comidas que o Baloé gostava. E quando eles chegaram lá, pediram para que fossem saudados e que jogassem a pipoca deles, né? Que é o Duburu, que não é bem uma pipoca, mas enfim, tem lá um fundamento, né? É muito mais que uma pipoca. Mas a pipoca seria essas chagas, né? Então, por onde ela passa, ela limpa as chagas, né? Então, o Baloé ficou muito
comovido com aquilo, muito surpreso, muito comovido com a recepção, porque geralmente era recebido, né, a pedradas e com medo e sempre rejeitado, e ali ele foi muito bem acolhido. E todos foram conduzindo o Baloé, todo o exército dele, até o trono, e deram o trono do Dahomey para o Baloé. O Baloé ficou tão feliz com aquilo, que resolveu ser rei então do Dahomey e cuidar de toda aquela gente. E a partir daí, o Baloé começou a cuidar. Ao invés de ele adoentarem, né, as pessoas, ele passou a curar as pessoas. Né? Então as pessoas começaram a ficar muito felizes com o Baloé começou a curar. E o Baloé, ele curava todos. Da mesma maneira como a doença não escolhe quem ela pega, nem por classe social, nem por sexo, nem por nada, não discrimina, né? A doença não discrimina. O Baloé também, na hora de curar, ele também não discriminava. Rico, pobre, mulher, um homem mais velho, mais novo, não importava. E o Baloé curava todos. Então, sobretudo no Brasil, né, os escravos, quando foram na diáspora, né, levados, traficados e naquela condição bem desumana, eles não tinham dinheiro para ir no médico. Então, o médico deles, se não era o San, se não tivesse um curandeiro conhecedor das folhas, era o Baloé. Então, eles rezavam para o Baloé, eles faziam os ebós para o Baloé, pedindo o Baloé para trazer a cura. E o Baloé vinha curar, entendeu? Então, tem uma grande riqueza nesse orixá, que conhece, né, o que é a dureza da vida, o que é a rejeição, o que é a doença, o que é toda essa miséria, né, da vida, e sabe o que é passar pela doença, pela morte e o renascimento. Ele é o símbolo disso. Só que ele esconde os mistérios debaixo dessa roupa de palha, de couro, que é essa palha que esconde os segredos do Baloé, entendeu? Então, quem tem medo do Baloé acaba não conhecendo realmente a sua grande generosidade e as grandes bênçãos que ele tem para dar. Então, vamos dizer assim, né, o remédio amargo é o que cura, né? Se você não estiver realmente disposto a enfrentar o seu temor, você não vai descobrir, né? Basicamente, quase como quem não morre não vê Deus, né? Então, o grande propósito realmente é atravessar essa cortina de palhas e descobrir os grandes segredos do orixá. Os filhos de Baloé são muito tímidos, são muito reservados, mostram uma carranca que é para se proteger, mas tem um coração muito dócil, muito sensível, né? Então, as pessoas que realmente souberem atravessar essa palha e tocar o coração de Baloé, vai descobrir uma grande riqueza, assim como o Iá fez isso, né? Tem uma lenda que o Iá fez isso e ela se apaixona e casa com o Baloé porque ela descobre que debaixo essas partes não tinham um homem doente, feio, tinha um homem lindo, mais lindo que ela podia ver na vida dela. Então ela casou com o Baloé, né? Lógico, ela são Oiá e Balé. Né? Aí tem as qualidades, né? Onir e Balé, enfim. Estou falando só do orixá básico, vamos lá. Os filhos de Baloé, eles passam por essa grande transformação na vida deles, entendeu? Passam por situações muito duras, muito difíceis, mas eles têm que ter essa busca do qual é o seu caminho certo, ter essa perseverança, passar por um momento difícil e aproveitar o momento de renascer e não voltar mais para aquela vida. Depois Oxalá acolhe o filho, porque vê o grande serviço que o filho prestava a toda a criação e então ele acolhe de novo o filho com todas as honras, muito orgulhoso do filho que ele tinha. Né? Então o Baloé pode renascer, pode voltar ao seio, entendeu? Só não pode voltar e correr dos mesmos problemas que ele fazia, né? Porque senão ele é regiamente castigado. Né? Mas seguindo diligentemente, o filho de Baloé consegue uma grande riqueza. Só são colhidos, mas o Baloé é o grande rei da terra, o grande rei da criação material, entendeu? Estou aqui falando, me identifiquei com o Baloé, mas o Baloé é um orixá muito grande. Ele é um orixá que ele assusta, né? Mas ele usa uma carranca para se proteger. Na verdade, ele é muito sensível, né? Ele é muito generoso. Na juventude ele faz muita bobagem, entendeu? Mas depois ele se dá conta pelas doenças da vida de como é que é a vida e que todos estamos no mesmo barco, né? Tem um Itan que ele vai como mendigo e ele pede para entrar numa cidade. E ele vai ele tá como mendigo, ele está leproso, né? E aí o chefe da cidade manda fechar aquele portão. Manda não deixar aquele mendigo entrar porque ele estava leproso, todo podia trazer doença, deixa ele fora. E ele 3 vezes ele retorna. E 3 vezes é negado para ele. E aí ele bate com o pé 3 vezes no chão e a terra fica quente. E quando a terra fica quente, surgem as doenças. E aí todas as pessoas da cidade começam a ficar doentes. E aí, novamente ele pede para entrar. E aí uns soldados, olha, vou deixar ele entrar para todo mundo aqui doente, a cidade já está perdida mesmo, né? Então, qual é o problema de mais um perdido ou menos um perdido, né? Deixa pelo menos esse homem entrar, né? Já pediu aqui, vamos morrer todo mundo junto então. Então pronto. E aí ele abre a porta, o Baloé entra no reino. Quando ele entra no reino,
ele pega uma cuia com água, esparge 3 vezes no chão, e ele reza e a terra arrefece. No momento que a terra arrefece, todos que estavam em febre, né, doentes, começam a se curar. E aí ele fala, né? Isso é para todos nós aprendemos que todos que estamos sobre a terra estamos todos no mesmo barco. Somos todos irmãos. Não existe rico nem pobre, nem forte nem fraco. Não existe ninguém, não existe diferença. Somos todos seres viventes que sofremos. Entendeu? E ele fala, não se pode negar ajuda a ninguém. Entendeu? Não se pode negar ajuda a ninguém. Porque onde você nega ajuda ao próximo, você nega ajuda a si próprio. Entendeu? Você vai sofrer do mal que ele sofre. É um orixá muito caridoso, muito importante. É carrancudo só para espantar realmente as coisas ruins. Inclusive chamamos ele para espantar as coisas ruins, né? Vamos lá, seguindo, porque tem pouco tempo, eu estou aqui, já comecei a trazer Xangô. Xangô é um orixá maravilhoso, né? Porque é um dos orixás do fogo, assim como Exu, vem logo Xangô, né? Xangô é opulência, né? É a força do fogo de transformação, é a força do fogo que queima tudo que não é verdade até levar a sua essência e deixar apenas o que é verdade. Xangô, ele é o grande rei de Oió. Ele deu um golpe de estado no irmão dele, Dadá, que era muito temperamento muito passivo. E quando ele assumiu o trono, ele já começou as suas conquistas, suas invasões e conquistas. Em 14 anos, ele multiplicou o tamanho do reino dele de um modo inverossímil, não dá para acreditar. O reino de Oió cresceu imensamente com Xangô. Um rei extremamente conquistador. E Xangô adora a vida, é o fogo da vida também, né? Então ele adora comer, beber, adora namorar, é casado com 3 esposas, né? Obá, Yansan e Oxum, né? Então ele gosta de tudo no superlativo. Xangô é um orixá muito rico, muito generoso, né? Porque a mesa dele sempre está farta. Quer que todos estejam comendo bem, até se fartar, todos estejam bebendo bem, até não aguentar, que estejam todos se divertindo muito e rindo muito. Xangô é conhecido pela sua gargalhada, né? Sempre muito expansiva, né? Pelo seu acolhimento, e também é o grande juiz da verdade, né? Então, que é representado por esse machado que tem lâmina dupla, e o eixo está no meio disso, ou seja, é a qualidade da equanimidade, da justeza, daquilo que é justo, né? Que sabe exatamente qual é o equilíbrio entre as duas partes, quer dizer, aonde deve ser cortada as coisas, onde as coisas devem ser colocadas os pingos nos is, os pontos certos, né? Xangô odeia mentira, odeia ladrões, odeia todas as pessoas que seguem contra a lei da justiça, a lei do axé. Entendeu? É o grande justiceiro, é aquele que luta contra todas as injustiças, né? E ao mesmo tempo ele é um grande conquistador, entendeu? Os filhos de Xangô, logo de cedo, têm, obviamente, esse caráter atrevido, que é de Xangô, que acha que a grandeza está para ele, e a grandeza está para eles, porque eles vão fazer um caminho de grandeza, entendeu? Xangô está identificado com o leão, Xangô está identificado também com a águia, né? É aquele que voa mais alto, aquele que ruge mais alto, né? É aquele que defende o seu povo, né? Contra a injustiça, contra tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for vil, né? E ele é a busca da verdade, ele é o fogo que ilumina para desvendar diante dos nossos olhos aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, né? Então, os filhos de Xangô têm logo desde cedo consciência de sua nobreza, de sua grandeza, por isso tem que tomar muito cuidado para não se tornarem orgulhosos, para não se tornarem prepotentes. Eles têm que também seguir um caminho de verdade, saber exatamente qual é a verdade deles e ir adiante, entendeu? Nessa verdade, construir uma vida de verdade. E eles vão chegar a uma grandeza de verdade, entendeu? Mas isso é construído pelas suas ações magnânimas, generosas, justas, entendeu? E pelo seu trabalho. Xangô tem um carisma incrível, né? Ele é aquele calor que acolhe, a fogueira que todos ficam ao redor, né? Pelo calor, a fogueira que transforma o alimento de cru e cozido, né? Aquele que torna as situações mais palatáveis, que é aquele que traz as oportunidades, né? Inclusive de grandeza, de caminho, é o grande protetor, é aquele que queima, o fogo que queima as pessoas que são vis, que são iníquas, né? Ele vem para realmente punir o mal, punir as ações maldosas e ao mesmo tempo iluminar e mostrar o caminho certo. Isso que Xangô é. E os filhos de Xangô têm essa noção também de justiça, não toleram injustiças, né? Se enfurecem, né? Soltam um leão no momento da injustiça, né? Até ver a coisa novamente resolvida, né? Equânime, certa, baseada em valores de grandeza, de nobreza, de justiça. Xangô tem muitas questões. Mas, ao mesmo tempo, Xangô, que é o sério juiz, ele também é o bom vivan, né? Xangô tem 3 esposas, Xangô conquista todas as mulheres, quer ter, ao mesmo tempo, muitas mulheres, mas também consegue ser fiel a uma só. Mas aí tem que saber dominar o coração. O coração é um ó que é rígido por Xangô, que sente tudo no coração, que é um orixá de coragem.
É a coragem que pertence a Xangô, né? Ele se lança, é o fogo que se lança no escuro para iluminar, né? Ele vai desbravando as trevas e vai iluminando e vai levando seu povo junto, né? O qual ele protege tal como um leão, né? E tem suas esposas, são as grandes leoas, né? Xangô só se apaixona por leoas, né? Então uma mulher que queira realmente, Xangô pode namorar com todas, mas sua esposa tem que ser uma leoa, tem que ser uma mulher digna do seu valor e ao mesmo tempo aquela que toma conta da cria, que toma conta também da comunidade, né? É muito importante que ele veja esse grande valor na sua esposa. E aí ele pode se apaixonar apenas por ela. Senão Xangô continua. Belas roupas, comida farta e muitas mulheres, muito namoro, muita alegria, muito riso farto, né? Fartura é uma característica dos filhos de Xangô e de Xangô, né? A grande questão são os filhos de Xangô não se perderem nessa grandeza, nessa expansão, nessa expansividade que eles têm, né? Porque se eles se dispersarem, se deixarem iludir por grandeza, nobreza, títulos, riqueza, mulheres, diversões, eles nunca vão conseguir chegar ao máximo que eles podem dar. Então é muito importante que eles se baseiem no código de valores e que sigam um caminho justo. Então Xangô vai sempre abençoá-los, entendeu? Obviamente que direito, só juiz, advogado, tudo isso está dentro das bênçãos de Xangô, do circuito de Xangô, assim como também os executivos, os empresários. Xangô nunca quer ter patrão. O filho de Xangô não quer ter patrão. Ele é o patrão, né? Então, é melhor que ou ele entre para a justiça, ou ele se torne o grande executivo da empresa, ou ele seja o próprio dono da empresa, né? Que vai se dar muito melhor do que ser empregado. Não vai, no final, ou ele vai acabar mandando o patrão, ou o patrão vai mandar ele embora. Não tem outra questão. Seguindo, nós temos pouco tempo aqui. Eu gostaria de falar que é muito mais, mas enfim, não dá. Oiá, nossa, essa é a, vamos dizer assim, é a segunda esposa de Xangô, mas é como se fosse a primeira, porque é pela qual ele é mais apaixonado. E essa tem muitas características parecidas de Xangô, né? Que também é um orixá de fogo, né? O orixá do fogo é o orixá do raio, das tempestades, né? É a grande rainha dos ventos e das tempestades. Né? Ela divide com Xangô o poder de soprar fogo pela boca, né? O dragão, né? Xangô é o dragão, ela também é o dragão, né? E os dois, ao mesmo tempo que brigam muito, também se amam muito, e assim, a relação deles é praticamente entre tapas e beijos, mas são inseparáveis, né? E essa vai sempre na frente de Xangô nas batalhas, e ele admira a coragem e a dedicação que Oiá tem por ele, né? Oiá são as mulheres guerreiras que têm noção do seu próprio valor, né? É aquela mulher que, vamos dizer assim, ela não... o sonho dela não é encontrar um homem, não encontrar um homem que a sustente, ou que é muito pelo contrário. Yansan quer sempre a liberdade dela e a independência dela, entendeu? Se tiver um homem que quer ser muito bem, mas se ele está esperando que ela seja submissa a ele por isso, está muito enganado. Ela é capaz de simplesmente abandoná-lo com todos os recursos dele para trás, sem olhar para trás. Então elas são muito irrequietas, muito ansiosas, muito corajosas, muito libertárias. Elas, que o Oiá rege o feminismo, né? Ela que veio trazendo esse caminho das mulheres não serem apenas donas de casa e ficarem à sombra do marido cuidando da sua cria. Elas adoram, são excelentes mães. Tá? Não pense o contrário. Ao mesmo tempo que elas têm essa força independente toda, que elas vão à luta, elas não querem homem nenhum na frente delas, no máximo elas querem um homem do lado delas. Porque se o homem for muito fraco, ela sobe em cima, samba na cabeça deles e depois vai embora. Eu não tolero homens fracos, entendeu? O homem tem que estar do lado, tem que ter muito valor. Elas são por isso que Xangô é a grande paixão de Oiá. Porque ela quer sempre também submetê-lo, ele também está sempre lutando com ela para tentar submetê-lo, e os dois, ninguém submete ninguém. Estão sempre lá esgrimando, espadachinhos os dois, mas ao mesmo tempo aquela paixão que não cessa. É por isso, porque essa só consegue ficar do lado de um homem se ela admira. O homem tem que ter o valor, tem que ser justo também, ela tem que admirar características de valor nesse homem, senão ela não consegue ficar com esse homem, entendeu? E são excelentes mães, tá? São aquelas mulheres que trabalham fora, mas vão estar sempre dando um jeito de estar presentes e muito presentes, tomando conta dos filhos. Ai de quem relar nos filhos de Oiá. Inclusive, no Lusitanos, ela é o búfalo, né? A mulher que vira búfalo, né? Então, cuidado, não mexa com a filha de Oiá, porque ela pode ser pequenininha, baixinha, fraquinha, mas ela derruba um touro, entendeu? Ela vira um búfalo. Entendeu como é que é? Então, tem várias lendas. Eu adoraria ter mais tempo para ficar falando sobre tudo isso. Mas, enfim, tempo é pouco. E numa dessas lendas, Oiá, Ogum acaba sendo embriagado pelas outras esposas e ele conta o segredo de Oiá, que ela vira o búfalo. E ele apresenta a pele, onde fica escondida a pele de búfalo, quando ela se veste aquela pele, ela se torna um búfalo.
E as outras esposas com ciúmes, né? Porque Oiá logo se tornou a preferida de Ogum, né? Elas vão e chamam Oiá de animal e lançam a pele. Mostra aqui, ó, você é um animal, joga a pele. Quando a Oiá vê aquela cena toda, ela veste a pele, se torna um búfalo e mata todas as esposas de Ogum e abandona Ogum. Porque você me traiu, você contou meu segredo. Eu não fico mais com você. Não me interessa se estava bêbado ou não. Foi o acordo. A única coisa que eu te pedi foi que você nunca contasse meu segredo a ninguém. Oiá é assim, decidida, determinada, né? É um peso, uma medida e ponto. Tanto que o Orixá, que quando não tinha mais saída, que ninguém ia acreditar que estava cercada, ela fugiu para o reino dos mortos. Fazer o quê? Eu não tenho medo da morte. Eu me lanço lá. Entendeu como é que é? E depois voltou como rainha dos mortos. O melhor estilo, jogue meus lobos e volto líder da batilha. Entendeu? Iá é a fênix, é a ave de fogo que ressurge das próprias cinzas. Sempre. A Iá está sempre ressurgindo. Quando você pensa que a Iá morreu, ela ressurge. Ela tem uma grande capacidade de resiliência, de renascimento, realmente de ressurgir, e ela se reinventa, ela ressurge sempre, sempre muito apaixonada. Né? É um chá de fogo, né? Tem que ser muito apaixonado, que é muita vida. Né? É o vento também, que não se prende a nada, né? E que acaba se prendendo apenas naquele que conseguir cativar o seu coração, que é o pássaro livre. Né? Você já não pode ser com a gaiola presa, né? A gaiola tem que estar sempre aberta. Ela volta para a gaiola, porque ela quer. É assim, tem que conquistar as filhas de Oiá. É basicamente cativar. E cativá-las é através do coração delas, não tem outro modo. Então elas preferem até a morte do que ficarem cativas, presas. Se prende, olha, atrás de grade, né, através de corrente. Se prende através do coração. Aí ela fica presa. Se dando aquela liberdade para ela poder voar, porque o vento tem que fluir. Tem que ventar. E quando ela foi embora, ela abandonou o Gon, tinha filhos. E ela falou, não, ela podia apenas. Ela iria deixar algum, mas ela não poderia deixar os filhos de qualquer jeito. Então ela tira os chifres da sua pele de búfalo e dá para os filhos e diz: olha, quando a mãe vai para lutar pela vida, vai lutar também por vocês, mãe vai à luta, mas mãe está sempre aqui. Quando vocês precisarem de mim, bato 3 vezes um chifre no outro, e mais rápido do que o raio estaria aqui. E ai de quem encostar um dedo em vocês. Entendeu? Então, Oiá significa isso. São aquelas mulheres que a mulher moderna, né, que tem o seu expediente de trabalho, que vai lutar pelos filhos, mas que está sempre presente. Não se engane, ela não é a mulher ausente, ela é a mulher presente. Ela sabe muito bem o que está acontecendo dentro de casa, o que está acontecendo na escola, e sempre que acontecer um problema, ela está lá, presente. E firme. Então é basicamente isso. Ah, que bom, você está gostando das histórias. Pois é, as filhas já têm isso, elas têm que estar rodando pelo mundo e vão aprendendo muitas coisas, vão se desenvolvendo. Assim, são mulheres que chegam, são aquelas mulheres independentes que elas são executivas, autônomas, empresárias e podem seguir também todos os caminhos de Xangô, porque elas são muito abençoadas também nesses caminhos, mas qualquer caminho, qualquer empreitada. As mulheres de Oiá são muito inteligentes, muito curiosas. Oiá, né? É rápida. O Oxóssi, que foi o seu pai adotivo, deu a ela o nome de Oiá antes de Yansan, né? Que é a mãe dos 9 filhos, né? E adora filhos, né? Então, e é uma mãe leoa, né? É a leoa de Xangô, né? O leão. E o nome Oiá significa ligeira, porque elas são muito rápidas, elas querem que tudo aconteça para ontem, muito rápido, né? Elas estão, inclusive, assim, sempre ansiosas, sempre muito irrequietas, né? Difícil de conter, a vida está fluindo, elas querem fluir também. Mas sempre presentes para aqueles que amam, não tem a dúvida. Vamos lá, seguir, temos pouco tempo, cada vez menos. Oxum. Oxum é a terceira esposa de Xangô, é a senhora das águas doces, senhora do amor, senhora dos sentimentos, mãe do ouro, né? Mãe do mel, né? Oxum é um orixá muito interessante porque ela é sempre a senhora entre o mundo masculino, né? No mundo dos titãs, ela se torna indispensável na Assembleia dos Anjos e ela faz isso sem guerrear. Ela faz isso sem guerrear no sentido de armas de violência, ela sempre usa outros caminhos como a água, né? A água assim como contorna as pedras, ou água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? O chão é assim, é aquela mãe doce, que é sempre doce, mas tem seus argumentos, tem as suas estratégias, tem os seus jeitinhos, né? Então, a Chu sempre consegue chegar no mar. Ela sempre chega, por mais voltas que ela dê, ela sempre chega no objetivo dela, entendeu? E é muito sentimental, chora, cativa com o seu choro, engana com o seu choro, engana com o seu sorriso, entendeu como é que é? E ao mesmo tempo é franca com os seus sentimentos, entendeu? Ela é aquela figura da sedução,
ela que consegue trazer Ogum quando Ogum desiste do mundo, e nenhum orixá mais consegue trazer Ogum para o mundo, e o mundo não poderia continuar sem Ogum, é Oxum que consegue trazer Ogum, seduzi-lo através do mel, de sua dança, sua beleza. Então ela é a beleza da vida, né? O orixá da vida, Oraieieu, né? E Oraieieu significa, né, a boa mãezinha da vida, né? Aquela que traz a vida pra gente. Tanto que ela é a senhora da gestação, ela que traz os filhos, né? Foi ela que conseguiu trazer todas as crianças. Quando Oxalá precisava que as crianças começassem a nascer, precisou de Oxum. Foi Oxum que foi lá. Convenceu as crianças a segui-la. Novamente, ela com muito mel, com muito doce, convenceu todas as crianças a segui-la. E aí, a partir daí, Oxum pariu e todas as mulheres começaram a parir os filhos que vinham do céu. As crianças começaram a vir, aceitaram vir para o mundo físico, né? E ela, então, é mãe das crianças, que toma conta das crianças. Oxum não pode se aborrecer com ninguém, por quê? Porque senão ela vai amaldiçoar de não ter filhos, e ela não pode. O do Mari pediu a ela, pessoalmente, que ela não brigasse com ninguém, porque a vida tinha que continuar. O rio tem que continuar, o rio tem que ir até o mar, por mais dificuldade que tem. Então, ela é a senhora da vida, que vai nos conduzindo por todos os caminhos e descaminhos da vida, ela nunca desiste. Ela sempre dá um jeito de que a vida consiga prosseguir. Entendeu? Isso, vários itãs vão se revelando, e ela é essa mãe zelosa, né? Ela seria mais ou menos como a Hathor, né? Egípcia. E não tem face de Sekhmet, mas vamos dizer assim, as irmãs dela, né? As Eleiés, né? As senhoras dos pássaros, as Zeami, que seria essa face Sekhmet, né? Essa face feminina da vingança, vamos dizer assim, né? Oxum não se aborrece. Ela entrega para as irmãs dela. Acho que faz o serviço muito melhor do que ela faz. Então, eu acho sempre bondosa. Sempre, sempre, sempre. Mas tem que saber lidar bem com ela. Ela é a feminilidade por excelência. Né? É muito, muito, um orixá muito bonito. As filhas são muito românticas, sempre muito inspiradas. São grandes artistas, de uma sensibilidade ímpar. São amorosas, são românticas, são carinhosas. Mas, cuidado. Elas também são muito vaidosas, muito coquetes e muito exigentes, muito caprichosas. E nunca ofenda uma filha de Oxum, porque ela vai saber dar o pagamento em dólar, não na mesma moeda. Em moeda é melhor, para mostrar o nível. Elas são muito inteligentes, estrategistas de primeira. Né? Agora, o Oxum tem que seguir sempre seus sentimentos, tem que estar sempre bem com ela mesma. O Oxum não pode se amargurar. Porque se as filhas de Oxum se amarguram, né, e se sujeitam a situações terríveis ou ruins, ou que elas não estejam a favor, aí é muito ruim. Porque aí realmente a vida delas, o rio seca, e a vida delas fica sem sentimento, sem amor, sem prosperidade. Olha que elas adoram prosperidade, Oxum é a mãe do ouro, entendeu? As filhas de Oxum são muito ricas, entendeu? Agora tem que estar de acordo com, vamos dizer assim, com os seus sentimentos. Ela tem que ser fiel aos seus sentimentos, entendeu? Tem que estar sempre vivendo uma vida de amor, em que seus sentimentos sejam sempre coerentes. Então, aí sim, ela é a mãe do mel, a doçura do seu coração vai resplandecer na vida dela. Todos ficarão extremamente seduzidos por ela, apegados a ela, não conseguirão mais largar dela. E ela vai prosperar imensamente, porque as suas águas vão abundar e vão fertilizar toda a vida dela e de todos que estão ao seu redor. Entendeu? Então, realmente, assim, a existência, a vida é impossível sem a presença de Oxum, sem a presença da água, a água doce, né? A água que protege o bebê dentro da barriga da mãe. E Oxum é um anjo que protege todas as crianças, até a primeira palavra. Entendeu? Então, aquela ideia que nós temos que as crianças têm sempre um anjo protetor, Oxum, esse anjo seria Oxum. É o grande protetor de todas as crianças, entendeu? Agora, ela exige respeito. Senão, realmente, aí o bicho pega. Seguindo, vem agora o filho dela, Logum, né? Logum é Dé, que seria filho de Oxóssi e de Oxum, e que guarda as características do pai e da mãe, entendeu? Logum é o caçador das águas, é o pescador das florestas, né? É aquele que tem a opulência dentro de si, mas ao mesmo tempo o Logum Edé tem um grande conflito, né? Entre ficar com o pai e a mãe. A mãe é uma divindade das águas, o pai é uma divindade das matas. E aí eles não vivem juntos. E aí Logum Edé vive esse dilema de filhos de pais separados, né? Quando ele está nas águas, ele fica como a mãe, e quando ele está na mata, ele fica como o pai. Em Roma, como os romanos. Então, Logum Edé tem que estar sempre se adaptando, né? E aí começa a criar um conflito de identidade nele. É muito comum ter esse conflito de identidade, de sexualidade existencial dentro dos filhos de Logum Edé. E, ao mesmo tempo, essa falta de saber onde se aplicar, onde se ajustar.
Isso é muito... É o grande segredo para os filhos de Lagoadé, é logo de primeira aprender o equilíbrio. Ponto, o denominador comum entre a sua personalidade, que vai ter essa masculinidade, essa força, essa coragem e essa aventura, né, de Oxóssi, e ao mesmo tempo vai ter essa preguiça, esse comodismo de ficar em casa, família, colinho da mamãe, conquistar as coisas através de doçura, fugir de conflitos, né, mediação, para tentar fugir de tudo isso. E o que tem em comum muito é a fartura. Tanto em Oxóssi, que é o orixá da abundância e da fartura, e de Oxum, né, que é o orixá do mãe do ouro, né? E todos os dois são dois orixás muito vaidosos, então são pontos em comum. Os filhos de Logoenda, obviamente, serão muito vaidosos, muito bonitos. Oxóssi é dos orixás masculinos é o mais bonito, e Oxum, dos orixás femininos, seria a mais bonita. Obviamente que o Logoendé se dá um orixá extremamente lindo, mas ao mesmo tempo, a beleza do Logoendé é uma faca de dois gumes, que ao mesmo tempo pode ser um encanto do qual ele é irresistível, ele pode abrir todos os caminhos através desse encanto, através de sua arte, sua sedução, né, sua criatividade. Por outro lado, também, se ele vamos dizer assim, se ele tiver uma atitude narcisista, se o Logoria se enxergar no espelho das águas, ele pode nunca mais sair delas. Ele pode se afogar nelas. Entendeu? Porque já são extremamente narcisistas, são extremamente vaidosos, né? E são extremamente lindos e sedutores. O problema de Logoendé é quando ele cai na própria sedução. Ele não consegue mais sair disso. E aí ele realmente passa das medidas e o egoísmo, o narcisismo dele vai afastar todas as pessoas. Então, ele não pode cair nessa armadilha. Entendeu? Senão a vida dele realmente vai ser muito ruim. E a beleza dele, a sedução dele vai trazer muitos problemas. Além de desfiá-lo do caminho certo, vai atrair as pessoas que vão querer apenas explorar essa beleza, cativar essa beleza no modo de prisão, realmente, né? Então ele tem que aprender a cativar as pessoas nessa beleza dele, nessa sedução, nessa arte dele, mas sempre com um propósito, sem que ele usando isso como um instrumento para um progresso, para atingir alguma outra coisa e não em si. Entendeu? Porque senão realmente vai atrair o pior da personalidade dele, o pior da energia dele. Ele vem para encantar. Entendeu? O Logoendé é o grande surfista, né? Ele vem na crista dos rios, né? Surfando e conduzindo a humanidade, né? Conduzindo os peixes, que seriam os filhos de Oxum, né? Todos os seres vivos, né? Para o caminho, ou seja, até chegar ao objetivo, né? Então ele vem unindo, né? Essa força cultural do pai, né? Que coleta, que traz todo o alimento para a humanidade, e também da mãe, que é a própria deusa da vida. E ele então tem que conduzir, né? Os filhos dos pais dele, ou seja, né, toda a humanidade, conduzir sempre com essa retidão. Ele pode se comunicar entre esses dois mundos. Então, ele pode fazer essa comunicação. É muito importante que o Logoendé se encontre nesse sentido, né? Xilá, que tem pouquíssimo tempo. Obá. Obá, primeira esposa de Xangô, é o orixá mais forte, inclusive mais forte que Ogum. Ogum quase que perdeu para ela, né? Então, Obá é o arquétipo das mulheres que são muito fortes, muito guerreiras, né? E que tem muita força, muito poder dentro de si. Só que se aqui eles tinham um calcanhar, Obá tinha um coração, né? Ela, por amor, ela entrega o título do guerreiro mais poderoso para Ogum. Ela entrega. Simplesmente por amor. E depois, quando o Xangô a conquista, ela vai para o Xangô. E aí, no início tem uma lua de mel maravilhosa, o Xangô admira demais toda essa força dessa mulher, e depois ele se encanta por Oiá, se encanta por Oxum, esquece. E Obá sacrifica a própria orelha dela, se mutila para tentar reconquistar o amor de Xangô, entendeu? Então as filhas de Obá são mulheres de um grande poder, entendeu? São donas de um grande talento, de um grande poder, de uma grande coragem, entendeu? Só que elas não costumam ter muita boa sorte no amor. Isso são os ebós que têm que ser feitos, né? E o principal, elas não venderem a sua dignidade pelo amor, entendeu? Que é em troca de amor, né? Isso não pode estar negociável, entendeu? A dignidade delas e o amor. Entendeu? Mas são mulheres muito valorosas, muito francas, são incapazes de contar uma mentira, né? Chegam a ser muito ingênuas nesse sentido, né? Confiam realmente, são defensoras de seus amigos, são muito apaixonadas ao ponto de elas não conseguirem se controlar e se doam intensamente nessa paixão, né? E por isso que caem muitas vezes nas armadilhas de Oxum, que são mais inteligentes e mais onduladas, né? Que elas vão criando ondas, vão criando voltas, então ela não consegue. Para ela, o ataque frontal, direto, elas precisam de objetivos, são muito parecidos com o Ogum nesse sentido, né?
mas é um orixá de grande poder, de grande força, suas filhas também. Quando temos uma missão impossível, ou seja, temos um inimigo invencível, é a Obá que nós rogamos. Até antes de Ogum, é a Obá que pode derrubar esse inimigo. Entendeu? Batalhas francas e diretas, não tem outro melhor do que a Obá. Ela vai e resolve o serviço. Vamos lá. Iobá. Iobá é um orixá da castidade, é a faixa branca do arco-íris, né? E ela é irmã de Xumaré, que é o próprio arco-íris, estão sempre os dois juntos, né? Eles, ora são irmãos gêmeos, ora são marido e mulher, enfim, né? É a cobra, são os orixás que são a cobra. Então tem sempre essa dualidade do que é bom, do que é ruim, do que é material, do que é espiritual. E Iobá, ela tem essa cabaça, que é a cabaça da visão. Então ela é dona da vidência, é dona da visão, entendeu? É aquela que pode nos abrir para os mistérios do próximo mundo, do outro mundo, né? E são muito o orixá da pureza. Então, elas são muito exigentes. Filhos de Jeová são muito exigentes. É um outro orixá que não gosta muito da humanidade, né? Está sempre no horizonte, longe, no céu. E ela que sabe os segredos do horizonte, os segredos do universo, os segredos dos astros, né? Tanto que ela prefere a companhia dos astros, o silêncio do universo, do que propriamente aqui a convivência na Terra. Mas ela vem na Terra muitas vezes. E é um orixá de grande beleza, de arte. Porque quando o Dudu e o Oxalá criaram o Aie, o mundo material, né? A Terra e o céu se uniram, né? E fecharam essa cabaça que seria o planeta Terra, ou toda a existência, vamos dizer assim, chamaria o A para que ela acabasse de construir toda a criação, né? Porque bom, já fizemos aqui a estrutura, agora a arte é contigo. Então as filhas de Jeová são incrivelmente artísticas, de um conceito de estética incrível, entendeu? Eu é a senhora dos sonhos, ela consegue transformar os sonhos em realidade, ela que traz os sonhos para a humanidade, né? Ela que traz a revelação através de sonhos, ela que traz a revelação de modo geral, né? Então, as filhas de Jeová, elas têm que manter uma dignidade muito grande, porque elas têm que manter a pureza interior delas. Elas não podem deixar que o mundo conspurque os seus valores e seu coração. Sem o ar capaz de abandonar a própria filha. Entendeu? Ela exige que a filha mantenha-se pura. É importante que ela mantenha essa distância também do mundo, das relações de modo geral, uma distância interior. Entendeu? Que o seu coração esteja resguardado. Porque senão, se for tocado, eu a some para os astros. E a filha pode sentir que uma parte dela fugiu do mundo e ficar se sentindo vazia nesse sentido, né? Agora, quando ela consegue manter essa distância, ela consegue trazer para o mundo melhor que há daquele outro plano, daquele outro mundo para cá, entendeu? E aí é arte, é inspiração, entendeu? Que inspira não só ela, mas todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, Eubá realmente é um orixá muito grandioso e muito necessário, mas também muito sensível e muito exigente. Vamos lá. Iroko. Estamos acabando aqui, porque eu estou tentando aqui, eu sei que tem pouquíssimo tempo. Iroko é o orixá árvore e a árvore é o orixá. Ele é o eixo da terra, que liga a terra até o céu. Entendeu? Então é um orixá muito importante, com raízes enormes fincadas na terra. Então os filhos de Iroko são muito terra-terra, necessitam de ter muita segurança, muita estabilidade, são muito teimosos. Entendeu? Mas essa teimosia também é um grande valor que eles têm, porque eles são persistentes, perseverantes, determinados. Iroko começa da terra e chega até o céu. É a árvore mais alta e mais robusta. Então, onde eles entram, eles atingem os objetivos dele, têm que atravessar o que tiverem que atravessar, se torna a árvore mais alta da floresta e onde todos acabam fazendo sua casa ao redor dele. Entendeu? O Iroko também é uma passagem entre esse mundo e o outro, né? Então, o Iroko é senhor de grandes mistérios, de grandes segredos. Os filhos de Iroko conhecem muitas coisas que são capazes de falar para todas as pessoas, vamos dizer assim, né? Porque conhecem muitos segredos. E Iroko é um orixá muito poderoso, entendeu? Mas também muito exigente e muito justo, entendeu? É uma justiça diferente de Xangô, porque não tem meio termo aqui, não tem negociação, entendeu? Ele é o eixo, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque ele é o eixo do mundo. Se ele se mover, o mundo todo se move. E as coisas podem sair do lugar, podem sair do eixo, entendeu? Então as pessoas de Hiroko são muito, assim, de opiniões muito fortes, muito teimosas. Uma palavra dada é aquela palavra até o final, entendeu? Mas aí também está a sua força, nesse valor. Se o filho de Hiroko não se ligar a esse valor, ele vai ser uma árvore que vai cair. E aí pode nunca mais se achar. Entendeu? Vai ser muito solitário também um dos orixás que não gosta do mundo. Geralmente a companhia de Iroka é Iobá, que gosta muito dele, né? Porque ele também não gosta, ele se esconde no fundo da floresta. O San, essas são as companhias de Iroka. Então, geralmente Iroka tem poucos amigos, mais amigos excêntricos e mais vinculados a eles, né? Vinculados à natureza deles, essa natureza é excêntrica, mas eles costumam ser muito grandes. Eles têm que seguir o caminho que o coração deles
lhes indica, independente do que a sociedade, qualquer outra pessoa venha dizer. Entendeu? Tem que seguir o seu próprio caminho. Esse é o grande segredo do Iroko. Vamos lá, que tem pouquíssimo tempo. Nanã. Nanã é mãe de Iroko, de Ossan, de Oxumaré, né, de Uau, vamos dizer assim, desses orixás, que eu não gosto muito da mãe dela, mas ela é a mãe da vida também, assim como Oxum. Porque quando Oxalá precisou fazer o corpo dos homens, né, esse Oriaie, né, esse corpo, né, para nós termos roupas materiais a vestir, para podermos atuarmos na vida, né, poder atuar na vida, foi Nanã que cedeu a lama. E foi feito dessa lama é que o oleiro usou, desse barro, para poder fazer o corpo dos homens. Então, Nanã que cedeu. E Nanã disse para ele, olha, você então, Oxalá, que não está conseguindo encontrar um elemento, eu cedo a minha lama. Mas ela disse, olha, depois você tem que devolvê-la. Então, por isso que o ibiri dela, esse instrumento que ela usa, tem essa voltinha, né, que significa o retorno. Tudo que vai tem que voltar. E o único orixá que conseguiu levar a lama, porque nenhum orixá conseguia, porque toda vez que tentava pegar a lama para separá-la, né, de onde ela estava, a lama chorava, né? A lama chorava, chorava muito, todos ficavam extremamente comovidos, né? E acabavam soltando a lama de novo, aquela porção de lama na lama, né? Porque a lama não queria separar. O único orixá que teve sangue frio para separar aquela porção de lama, para poder o Oxalá trabalhar e fazer o corpo dos homens, né? Dar um corpo, né, a esses oris, essas almas espirituais, né, para que a criação, né, material pudesse também ser palco dessa evolução para o espírito, foi Iku, a morte. E ele deu para Oxalá e ele disse, depois eu mesmo também vou buscar. Então, também quando a morte vem buscar aqui, separar, né, da família, separar dos amigos, né, é Iku que vem buscar, que é o orixá da morte, novamente. Né? E Nanã é muito importante porque ela é um orixá que cedeu o seu próprio alimento para a vida e que toma conta, né? Sempre nessa perpetuidade. Volta para ela e ela depois devolve novamente para que a vida possa prosseguir. Então, por isso tem essa voltinha, sempre as encarnações, sempre, até que a gente encontra a perfeição. E todos os filhos de Nanã têm essa história de começar num ponto negativo, de uma juventude, de um nascimento muito difícil, como Xumaré, como Baluayê, né? O próprio San também, e depois tornarem geniais, absolutamente geniais, grandes homens, figuras absolutamente impecáveis. Isso significa essas encarnações da alma que vêm de um modo difícil ainda, tem muito bruto, tem muita coisa ainda, né, a purificar, a resolver, e depois simplesmente se tornam almas excelsas, assim, de uma grandeza incrível, de uma contribuição que seria impossível, de uma contribuição única, ímpar, né? Então, Nanã segue todas as almas, todas as vidas, sempre benevolente, sempre contribuindo, sempre se doando. Os filhos de Nanã se preocupam muito com a vida, adoram plantas, adoram animais, adoram as pessoas, né? Ao mesmo tempo que são muito pacientes, que têm a paciência do mundo, para usar os orixás mais antigos, ao mesmo tempo são impacientes, né? As suas filhas costumam ser cada vez mais novas, quanto mais velhas, mais novas, né? E quanto mais novas, mais velhas também, né? Que tem características. Então, as filhas de Nanã já nascem velhas, né? Tanto com a sabedoria, como também com aquelas idiosincrasias, né, da velhice, né, são velhinhas, né, mesmo jovens, e quanto mais velhas vão se tornando, mais mansas vão ficando, porque elas vão se adequando cada vez mais ao seu papel também, entendeu? E é um orixá de vida, então, geralmente, pessoas que são muito dedicadas à vida no seu ritmo. Não apresse uma filha de Nanã como não se apressa o tempo. Você pode até adiantar os ponteiros do relógio, mas não pode adiantar o tempo, entendeu? E a questão realmente de Nanã é essa. Ao contrário das filhas de Oiá, que são muito ligeiras, tudo tem que ser para ontem, as filhas de Nanã tem que ser tudo no seu devido. Deem tempo para ela. E quando vocês verem, ela já realizou o trabalho delas. Assim como as almas que vão, chegam aqui, tem muito que aprender, muito que crescer, parece que não vai ter jeito. Ela, na paciência dela, no jeitinho dela, com o tempo dela, vida após vida, aquela alma vai sendo um diamante lapidado. E quando você vê de um tosco carvão, nasce uma grande joia, um diamante incrível. E isso é o trabalho de Nanã. Então, tudo de Nanã tem que ser com paciência, com tempo, com dedicação. Seguindo por aí, as filhas de Nanã são extremamente felizes, extremamente bem-sucedidas. Mostrar que temos pouquíssimo tempo. Iemanjá. Iemanjá é um grande orixá. É o mais famoso de todos os orixás, sem sombra de dúvida, é a mãe de todos os orixás. Obviamente que a gente conhece Iemanjá pela sua força de maternidade, né? Só que Iemanjá não é aquela maternidade de Oxum, que é a mãezinha que dá sempre colinha, até mima, né? Iemanjá, ela não que não mime seus filhos, mas quem dá o carinho dá o ensino, né? Então, Iemanjá é muito disciplinadora, né? Ela está mais vinculada com a professora. Assim que a criança fala a primeira palavra, Iemanjá começa a assumir a regência
no lugar de Oxum. Então já começa a ensinar a hora de largar o piniquinho e ir para a sanita, enfim, começa todas aquelas coisas, saber como vestir, saber como usar o garfo, saber como usar os talheres, saber como se... tudo. Né? Como se comportar na sociedade. Então começa ela a ensinar, né? E Iemanjá se Oxalá é o Babaori, Iemanjá é Yaori. Foi ela que foi conversar com Nanã, fazer interação entre Oxalá e Nanã, para que os Oris tivessem o corpo físico para que pudessem nascer, entendeu? Ela que ajudou Oxalá em toda essa parte da criação dos Uris, entendeu como é que é? Das cabeças, das almas. Então ela é uma regente também, ela é muito importante, né? É como Oxalá está vinculado ao Sol e Iemanjá é a Lua, né? E só pode existir, só se consegue ter vida, né? Porque há essa interação entre Sol e Lua, dia e noite, né? Masculino e feminino, e a vida surgiu do mar. Né? Então, a Iemanjá está vinculada, né, a esse nascimento da vida, né, o berçário da vida, né, e toda a subsistência da vida também acontece através do mar. E Iemanjá está ali novamente, né? Ela é a senhora dessa sabedoria que toma conta dos filhos. Iemanjá é a mãe dos filhos peixes. Os filhos, de inúmeros filhos, são para ela os peixinhos dela, né? E ela rege, ela toma conta direitinho, mas ao mesmo tempo ela é extremamente exigente. Iemanjá é muito sensível, e ao mesmo tempo que ela é muito sensível para compreender as sutilezas dos sentimentos, as filhas também, né? Então, são excelentes educadoras e excelentes psicólogas, conseguem compreender as sutilezas do sentimento, né? E até mesmo o quão paradoxo podem ser os sentimentos, as ambiguidades do sentimento humano, né? Elas conseguem, elas sentem os sentimentos das pessoas, ao mesmo tempo elas também são muito sensíveis e se ofendem com muita facilidade. Cuidado para não ofender a Iemanjá, porque a Iemanjá ela se ofende com facilidade, mas não esquece. Perdoa com dificuldade, entendeu como é que é? Então, muito cuidado, mas são mães amorosíssimas que sacrificam por tudo para os seus filhos, sacrificam por tudo para a sua família, são esposas extremamente dedicadas e também no seu trabalho ali, mas já é muito dedicada. Tudo que elas fazem de todo o coração, se dedicam de todo o coração, se entregam, por isso que se ofendem tão facilmente, porque elas se entregam de todo o coração. E elas esperam que as pessoas me façam o mesmo, né? Todo mundo está disposto com a mesma coragem de entregar seu coração ali. Mas Iemanjá está. Iemanjá faz isso. As filhas de Iemanjá também fazem isso. Por isso que elas esperam e elas cobram tanto. Elas cobram regiamente como as filhas de Iemanjá também cobram. Né? Mas é um orixá muito inteligente, muito bondoso e sempre muito bem relacionado. Né? Iemanjá é mãe de todos os orixás. Ela conhece todas as pessoas. Toda vez que ela precisa de um apoio, vai estar sempre lá a família dela. Vai estar sempre as pessoas por todo amor que ela distribui. Ela também recebe de volta. Todo esse amor também. Entendeu? Tem Iemanjá. Iemanjá realmente é seguir os sentimentos e sempre estar próximo de família. E fazer a família dela. Iemanjá não é como, por exemplo, o Iá, que é independente, focado até guerreiro solitário, ou como o Obá também pode. Não. Iemanjá é ela que precisa estar sempre em família. Sempre em família, entendeu? Vamos lá. Vamos correr. Oxaguian, estamos acabando aqui. É o penúltimo orixá. É o Xalá jovem, entendeu? Então, Oxalá, antes de ficar velho, é o Senhor da criação. Se Oxalá é o sol poente, Oxaguian é o sol nascente, entendeu? Então, ele sempre convida para a vida. É o sol que vem e nos desafia, né? A sairmos da nossa cama, começar nosso dia, né? A enfrentar toda a dificuldade, todos os desafios, enfim, todavia e toda a vida. Então, Oxaguian, ele é compreendido como orixá do inconformismo, entendeu? É o orixá do inconformismo. Então, assim, tem uma lenda muito engraçada que explica rapidamente essa noção do Oxaguian. O Oxaguian, ele começou uma guerra no orixá da vida e da guerra, porque a vida é uma guerra, né? Todo dia tem sempre uma batalha a se vencer, sempre alguma coisa a conquistar, né? E ao mesmo tempo ele é o senhor do inhame, né? O senhor dos inhames novos, então o alimento, ele é aquele que alimenta, é o pão, né? E na cultura iorubá, o inhame seria o pão. O pão nosso de cada dia, né? Ele que traz, é ele que vai à luta para se conquistar o pão nosso de cada dia. E o Espírito Oxaguian tem essa característica mesmo de ir à luta, conquistar o pão, trazer o pão para a sua família, trazer o pão para o seu povo, né? E ao mesmo tempo incitar o seu povo a se desenvolver, porque não é apenas ele a se desenvolver. Não é como algum que pega toda a responsabilidade do trabalho para ele, né? O Oxaguian, ele quer que todos também se desenvolvam, todos também cresçam, todos também trabalhem, todos também prosperem, né? Encontrem o seu caminho, né? Então ele é o pai austero que empurra seus filhos também, né? Então, num dos Titãs, ele está junto com algum, sempre com algum guerreando, né? O trabalho da vida, a labuta do dia, né? E ele vai, e ele voltou para o seu reino para buscar mais mantimentos, porque a guerra ainda ia continuar. E ele percebe o povo festejando, o povo dele festejando em Edigbo, que é o reino do Oxaguian. E ele pergunta: eles estão festejando aqui? O que está acontecendo? Ninguém reconheceu que era Oxaguian, mas eles falaram: ó, estamos festejando que acabamos de construir um palácio, um novo palácio para o nosso rei. Eles falaram: ah, que bom! Mas agora que vocês acabaram de construir um novo palácio, o que vocês vão fazer? Ah, agora que nós já trabalhamos tanto, construímos, vamos descansar, né? Vamos festejar e vamos descansar, porque, né?
foi muito trabalho. Ele falou, mas olha, o vosso rei ainda vai demorar muito a chegar. A guerra ainda vai continuar por um bom tempo. Aí ele pegou a espada dele, tocou no castelo, o castelo caiu todo. Falou, por que você não faz um castelo melhor nesse tempo que o seu rei vai demorar a voltar? O povo ficou louco, né? E foi embora, ele junto com o Ogum para guerrear. Um tempo mais tarde, ele volta novamente para buscar outros mantimentos, porque a guerra ainda ia demorar, né? A luta da vida sempre continua, graças a Deus, né? Estamos vivos, né? Sempre temos muito que lutar, muito que crescer, muito que expandir. E ele viu o povo todo festejando de novo. E ele vai lá ver e então pergunta, cara, o que estão festejando? Ele, nós estamos festejando, nós acabamos de construir o novo palácio do nosso rei. E ele está maior, ele está melhor e tudo. Ah, que bom, que maravilha. E agora que vocês acabaram de construir, o que vocês vão fazer? Bom, agora nós vamos celebrar e vamos descansar. Bom, olha, a guerra ainda vai demorar um bocado. O seu rei ainda vai demorar muito a chegar. Se não pega e faz o castelo ainda melhor, pegou a espada dele de novo, encostou na construção, caiu tudo de novo. E vai embora com o Ogum para ganhar. Depois, quando ele retorna, outro palácio melhor ainda. E isso repetiu mais algumas vezes. No final das contas, não só quando ele acabou a guerra, o Shingen tinha o melhor palácio de todos. A engenharia e a arquitetura do reino se tornou única a ponto de se destacarem por essa característica. Então, na verdade, sempre esse perfeccionismo, sempre esse progressismo. O Shingen está sempre convidando a ir mais além. A ir mais além. Você tem mais tempo? Você tem mais talento? Então vai além. Então vamos além, vamos além, vamos além, vamos além. Não por ganância, muito pelo contrário. O Shingen não é ganancioso, mas pelo progresso em si, por poder ver que está desenvolvendo, aproveitando o seu tempo melhor, entendeu? E de maneira que possa também não ser somente para ele, mas também para o povo dele, entendeu? É a bandeira branca do Oxalá sempre, né? O Alá que cobre a todos. Shingen já começa por aí, né? É o inhame que ele vem trazer. Ele é o primeiro aí, mas ao mesmo tempo ele que inventa as armas, ele que inventa as ferramentas, ele que engenha, seria como se fosse a Palas Atenas, né? Em Urubá, né? Ele engenha todos os inventos e dá para algum, que é aquele que é capaz de concretizar, né? De realizar. E ele faz uso, ele demonstra o senhor do escudo, o senhor da espada, o senhor do arco, o senhor de todas essas coisas, ao mesmo tempo de toda a ancestralidade. Tem um orixá que convida a vida, né? Ele é um orixá da vida. Onde eu cheguei a entra, ele traz mais vida a tudo. Mas também, se não estiver bem equilibrado, traz também muita confusão. Por isso que sempre se diz, né? É o Sheguian da espada ou o Sheguian do pilão, né? Da mão de pilão é aquele Sheguian que está sempre dedicado ao trabalho, né? Lutando, lutando, lutando. E a da espada é aquele que não conseguiu identificar o seu conformismo, a questão do perfeccionismo, né? E ele está sempre guerreando, 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 buscando uma verdade e sempre trazendo muita discussão. Mas também, no final das contas, essa discussão, esse debate todo leva à progressão de ideias, que leva sempre a um entendimento muito maior e muito mais profundo de todas as questões. Então, sempre essa ideia de progressão, sempre essa ideia de ir adiante. Cheguei a um dos orixás muito fortes do progresso da vida, né? E aqui, por último, nós temos pouquíssimo tempo, Oxalá. Oxalá. Xalufã, né? Oxalá velho, né? Oxalá é o grande senhor da criação, o grande senhor da vida, o Babaori, o senhor de todas as almas, todas as origens, né? O pai de todos nós, o pai de toda a humanidade, vamos dizer assim. E seria o sol poente. Eu cheguei ao sol nascente, é o sol poente. É a hora da sabedoria do dia, a hora do descansar, a hora do saber encerrar. Então, os filhos de Xalá, eles buscam sempre essa boa finalização, essa boa realização na vida deles, né? É uma forma de família, filhos, trabalho, perpetuidade e deixar algum legado, alguma mensagem, ou pelo menos um exemplo de valores limpos, puros, excelsos, entendeu? Então, os filhos de Xalá têm que sempre guiar para a questão da estabilidade, da paz, né? E isso através de um caminho familiar ou de um legado moral, é muito importante. O Xalá tem problema com o Dendê, o Ewok com o Dendê, porque o Dendê mancha, né, vamos dizer assim, a brancura, né, a sua tela branca, e Oxalá não pode aceitar isso, que nada manche a sua reputação, nada manche o seu exemplo, porque ele é o orixá que veio trazer o exemplo, né? Então, é tudo através da mansidão, da perseverança, da paciência, né? Oxalá vem dar esse exemplo, a gente chega até o final da caminhada persistindo, entendeu? Com paciência, né? Essa é a grande sabedoria, em paz, para a gente poder chegar no final da caminhada, orgulhosos da nossa caminhada, orgulhosos da nossa postura, orgulhosos que nós passamos por todo esse caminho e mantivemos a nossa roupa branca. Ou seja, a nossa alma está pura, pode retornar para casa e, ao mesmo tempo, deixa as pegadas como grande legado, que quiser que siga o exemplo, né? E
esse é o grande legado para os filhos. Então pode descansar em paz, pode seguir em paz para o plano espiritual, a sua ascensão, porque já deixou o exemplo do caminho que seguiu. Entendeu? Então é muito importante isso para Xalá. Xalá sempre é um grande líder, é um grande rei, é sempre um grande exemplo. Entendeu como é que é? Porque ele é aquele que está sempre para todos, como o sol que nasce, está sempre iluminando a todos indiscriminadamente. Entendeu? E que acredita como Nanã, vai seguindo sempre, acreditando sempre, que no final todos vão chegar no mesmo caminho. E todos vão chegar até o pôr do sol. Quem viver verá. Né? E todos vão viver até esse momento de ver o esplendor e poder seguir o Pai. Entendeu? Nesse outro lado, que é o grande mistério, né, da noite, que ele vai, mas ele retorna depois do renascer. Né? Então, Oxalá cobre todos com esse alá de luz, de paz e de pureza, convidando a todos para seguir. Os Oxalá tem que seguir muitos critérios. Geralmente eles são. Tá? Já tem esse caráter tão firme neles que são extremamente confiáveis, as pessoas confiam realmente lá e podem confiar realmente nele. E ele prospera justamente nisso, ganhando a confiança através de sua atitude sempre coerente, sempre justa, sempre sábia, sempre compassiva, né? É difícil, mas tem que desenvolver essas qualidades. E aí vai ter grande sucesso de filhos de Xalá, e aliás, todos nós. Bom, eu vou aqui ver, deixa eu ver aqui, rapidinho aqui o orixá, nós temos que o tempo já foi. Estou vendo aqui que o tempo já foi, já extrapolei aqui o tempo, mas já vi todos os orixás, como eu falei, a caminhada era grande, eram 16 orixás. Deixa eu ver aqui quem mandou aqui seus dados. Vou abrir aqui o jogo para ver o orixá realmente aqui. Deixa eu lá. Ok. Já vi aqui a pessoa que eu vou tirar aqui. Não, mas as pessoas que eu vou tirar aqui tem aqui a Bia, eu vou ver a Bia. Eu tirei você por seguinte, ficou comovida com o Baluaê, depois chorou aí na história de Oiá, ficou muito feliz, muito participação, tem que ser você mesmo, não tem jeito. Tá falando que momentos de muita dificuldade que você tem passado nesse momento, tá? Mas que tem surgido muitas dificuldades, tem brotado do chão muitas dificuldades, mas não fica preocupada com isso, porque, sobretudo assim, no ambiente de casa, no ambiente familiar, mas você vai superar todos esses problemas, tá? E também que você superou muitas coisas na sua vida, que o seu coração não pode ficar na garganta, pede para você ter calma, mão no peito, mão no chão 3 vezes, que é para o coração voltar de novo para o peito, entendeu? Fala que você está livrando das coisas ruins, está acontecendo um expurgamento de coisas ruins e vão ter 2 pessoas que vão ser afastadas para não fazer mais mal para você, tá? E que você vai conseguir todos os seus objetivos. É um momento para fazer você refletir na sua vida, tudo que não está funcionando na sua vida, para as coisas acontecerem, tá? Responde aqui bem o seu Ori. Diz que você vai prosperar bastante. O Xangô vem trazer muita prosperidade para você. Mas o seu orixá é Oiá e realmente você se emociona, os orixás realmente são seus, tá? O Baluaê, e ele fala realmente de muitas coisas que você superou na sua vida, muitas coisas difíceis que você superou, mas agora vem o Oiá se apresentando aqui como realmente o seu orixá e vem mostrando aqui que Oiá vem alavancando coisas na sua vida e vai trazer muitas soluções para sua vida, tá? E através de pessoas, tá? Ela vai se manifestar através de pessoas que vão trazer coisas novas para sua vida e renovantes. Pode esperar já isso já. E para acalmar, já está falando aqui, deve ter uma coisinha que eu vou fazer aqui para você acalmar. Mas o que você pode fazer é fazer depois um yamizinho para Exu e depois levar com calma, discretamente para a rua e deixar lá na rua. Deixa 3 dias esse yami dentro de casa e depois leva para a rua. Porque aí você vai levar toda essa guerra tá dentro da sua casa, vai levar para a rua. E aí sim, a gente vai dinamizar tudo isso e espantar as coisas que tem que levar. Ele vai girar e vai espantar todas as coisas para onde tem a vir e ir. E vai, da onde ele rodar, vai trazer as coisas boas para você também. Entendeu? Então, eu vou depois passar, me cobra isso, tá? Então, olha, gente, eu vou encerrando aqui. Já fica o convite. Dia 27, domingo agora, às 16 horas, vai estar o meu livro, né?
estava aqui na capa, já vou botar aqui de novo para vocês, entendeu? Vamos retornar para relembrar todos os orixás. Eu cheguei aí, Iemanjá, Nanã, Iroko, Iauara, falamos, olha, pá, olha quando nós orixás falamos Logum, Oxum, Yansan, Xangô, Obaluayê, Ossan, olha quantos orixás, Oxóssi, Ogum, Oxumaré, eu tive que falar parceria, ó, tem todos os orixás aí e o livro, tá? Dia 27 de setembro, às 16 horas de Portugal, lá na FENAC do Cascashop, no Fórum FENAC do Cascashop. Vou estar lá, dando os autógrafos, vou lá falando sobre o livro, falando um pouquinho mais sobre os orixás, obviamente bem mais rápido que aqui. Aí nesses 16 orixás, mas eu vou citar e falar por alto, né? Espero que vocês tenham gostado. E de Yansan, obviamente que todo esse temperamento arrebatado e apaixonado, e essa entrega toda, todas as suas convicções estão bem claras aí, assim como o Baloé, que traz esse coração sensível, essa força, né? Essa força para cima, para manter os pés na terra, senão acho que você já teria voado, o vento tinha te levado muito antes. E a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Domingo tem mais lá na FENAC do Cascais Shopping, tá? Às 16 horas. E fica sempre de olho que nós sempre temos novidades aqui, tá? Webinários, enfim. Eu posso ver, Adílio, de repente um webinário de tá agradecendo. Não precisa chorar, não, imagina. Tá agradecendo, tá achando, não precisa chorar de novo, não. Tamo junto. E vamos ter, de repente, Adílio, até mesmo um webinar de consultas. Vai. De repente eu vou lançar, se inscreva, fica de olho na fanpage do Facebook, no site www.gilbelo.org. Estamos sempre por aí, tá bom? Eu me despeço agora. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela atenção de vocês. Até mais esse tempo todo, né? Até já. Muito obrigado. Muito obrigado, Isabel.